Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Now or never, just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. E estamos no arco MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana vamos falar de Tate no Yusha, o Isekai do cara do escudo. Come clean, cause I'm a kid. Eu sou o Lucas e nunca vi o primeiro episódio de um anime dar tanta merda. Realmente, né, velho? Eu acho que só falar do primeiro episódio já é o suficiente pra dar muita treta. Dá pra te fazer um episódio só em volta da treta que deu, né? Sim, e é um episódio gigantesco, uma conversa de mais de 2 horas com toda certeza. Nossa senhora. Dá pra fazer um gradcast de 6 horas de gravação. 6, pô. 6 é só abertura. Eu só vou citar aqui pro pessoal que não conhece o Gradcast, que é o podcast de RPG eletrônico lá do Muriel, que é o seguinte, eu já fui editor dele, e aí o Muriel uma vez me falou assim, ô Lucas, edita esse aqui, ficou curtinho. Aí ele mandou 4 horas de podcast. Ah, tá, entendi. Pediu demissão, Lucas, depois dessa. Suicoden 2 aqui, ó, ficou curtinho, ó, 4 horas, toma. 4 horas e meia. Você não tá ajudando, irmão. E eu falei pra ele, no final tem que ficar com 2 horas e meia no máximo, tá? Caraca. Você é um baita de um filho da puta, isso sim, velho. Aqui é o Muriel e só tem 3 pessoas nesse podcast porque o resto fugiu. Covardes! Eu sou o Guaraná e esse anime me lembra da minha época de colégio, quando me usavam de escudo na queimada. Ainda bem que tu completou. O máximo que eu fiz de errado no colégio foi ser um pouco agiota, mas isso aí todo mundo foi. A agiotagem tá de boa. Ninguém é cancelado por agiotagem. Só morto de vez em quando. Para mais confissões do Guaraná após os e-mails. Just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails, Tate no Yusha, né, também conhecido como The Rise of the Shield Hero. É engraçado que na primeira vez que eu fui falar o nome desse anime, eu falava, tipo, o Tate no Yusha em inglês, então eu falava Tate no Yusha. E, tipo assim, depois de me darem um fora, né, me corrigindo em público, eu falei assim, tá bom, ok. Depois você é humilhado em público. Não, quem fez isso foi o Thiago, por isso que nunca mais ele veio depois gravar um podcast. Falei assim, aqui tu não grava mais também. Ah, beleza, né? Aqui você não volta, irmão. Deu banner. O anime é do gênero ação, aventura, fantasia e isekai. Isekai não chega a ser um gênero, mas ok. Eu não gravo todos os programas de Isekai, mas eu sei que essa fala do Lucas tá em todos. Não tá. Porque não deixa eu gravar muito Isekai, cara. Eu não gravo Digimon. É um Isekai, eu não gravo Digimon, olha só. Olha como eu já te conto se ele disse. Mas já ouvi alguém reclamar dizendo que não é Isekai, mas a gente deixa quieto. Eu não achava que Digimon era Isekai até um tempo atrás. Depois eu parei e pensar, ok, é Isekai. Não, eu nunca falei que era tu. O estúdio Kinema Citrus que já fez animes muito saudáveis, como Made Abyss, né, um anime super pra cima. Nossa. Black Bullet, um anime também que, pô, nem tem Loli. Barakamon.
E Star Wars Visions. Ah, pelo menos o Barakamon é da hora, né, pô? Bem Diablo, que, tipo assim, é um bom anime, mas é um anime que você tem que estar psicologicamente preparado pra se frustrar, né? Black Bullet é cadeia neles, né? Sim. Cadeia, né? Black Bullet é errado. O Kinemacitro, eu não me aprofundei tanto, mas eu não lembro se esse aí do Star Wars é um daqueles que foram vários episódios que foram feitos por cada estúdio diferente do Japão. Mas eu não tenho certeza. É, olhando uma cena aqui desse Black Bullet no Google, olhando a minha constituição, realmente. Tá errado. Tá errado. A pauta do Muriel de hoje é a Constituição Federal. É o meu escudo. É o escudo dele. Minha nossa senhora. Só pra tirar a dúvida, esse Star Wars é aquele que teve ano passado. É ano passado? Então acho que é. É aquele que saiu no Disney Plus e tudo mais. Sim, que foram vários episódios produzidos por estúdios japoneses. Exatamente. Mas voltando ao Tata no Yusha, o anime teve 25 episódios. Lembrando que o primeiro episódio foi dividido pela metade, na verdade um episódio de 40 minutos. Mas se você assistir no streaming, né, lá no Crunchyroll, eles dividiram em parte 1 e parte 2. Tá? É por isso que deu bastante tempo pra dar merda no primeiro episódio. É por isso que todas as tretas estavam num lugar só ao mesmo tempo. O anime estreou em janeiro de 2019 e terminou em junho de 2019, pela primeira temporada. O diretor foi o Takao Abo, é o mesmo diretor lá de Nor 9, né? E também a outra temporada de Nor 9. Como a gente falou, teve no streaming, o streaming foi o Crunchyroll. Teve dublagem também lá na Atma Entertainment, que teve a direção aí do Renan Alonso. A dublagem foi muito boa, eu cheguei a assistir alguns episódios, é uma dublagem ok. É nível One Punch, é que essas últimas dublagens do Crunchyroll, assim, tão bem acertadas. Eu sempre falei que, tipo, tirando aquelas primeiras levas, que teve aquele Okaniusha, Ah, sei qual é. aquele que tem a mina coelhinha e tudo mais. Teve aquele também de guerra lá com o nome alemão, que eu não vou lembrar o nome, Schwarzskynen, sei lá, não vou saber lembrar o nome. Enfim, essa primeira leva tinha umas dublagens bem ruins, mas depois veio mais dublagens bem melhores. E aí tem aquela dublagem do Mob, que é fantástica, enfim, essas dublagens novas são bem boas e o Tata no Yuja tá nesse mi aí. A fonte, né, é uma light novel, né, também é original, mais ainda de uma web novel, como o nome já cita, além de várias outras obras, né, como ReZero e Konosuba, enfim, tem muita light novel que antes era uma web novel, não. O próprio Sword Art Online, acho que, se não me engano, é um esquema desse também, enfim. Era uma web nova também. A web novel tem 24 volumes e a light novel tem 21. A light novel estreou lá em agosto de 2013, ainda está em publicação, e a autoria é do Aneko Yusagi. Muita gente diz que é uma mulher, mas até onde eu pesquisei é um homem, então até que se prove o contrário é um homem. E é ilustrada pela Minami Seira, e essa sim é uma mulher. Guaraná, solta a sinopse aí de Tata no Yusha Noreagari. Naofumi Iwatani encontra um livro na biblioteca que o transporta para outro mundo. O jovem recebe a missão de se tornar o herói do escudo, um dos 4 heróis cardinais que enfrentará as ondas de catástrofe ao lado dos heróis da espada, lança e arco. Empolgado com as aventuras, Naofumi sai em missão com sua equipe. Contudo, alguns poucos dias depois, ele é traído e perde todo o seu dinheiro. Pô, pareceu? Mentira. Dinheiro é a coisa menos importante que ele pede. Cuidado onde tu vai fazer os inserts aí do cômico. Ele é traído e perde todo o seu dinheiro, dignidade e respeito em função de uma companheira sua, a filha do rei. Para sair dessa situação desesperadora, ele contará com o auxílio de Raftalia, uma escrava meio humana em Guaxinim, e Filo, que veio ao mundo como pássaro depois de sair de um ovo. E faltou dizer que o pássaro também é escravo. Por algum motivo que até agora eu não entendi. Calma, vai chegar. E Filo, que veio ao mundo como pássaro depois de sair de um ovo, mas pode tomar a forma humana de uma menininha. Opa! Alguém tinha alguma dúvida que ia ser o Malone? Ah, óbvio. Eles não conseguem. Que convencional para muitos artistas do Pixiv, não? As editoras devem ter uma checklist. Levando em consideração que é de agosto de 2013, com certeza talvez, viu? Eu não duvido de nada. Devia estar lá na checklist, velho, não é possível. Aquela era uma era bem difícil. Se você pegar, não sei se é Kai, mas os animes tipo de harém, sempre tem a Loli, mano. Sempre tem. Opa, é tipo assim, fora que tem os casos da mina, sei lá, a mina é um dragão, a mina é um dinossauro, não importa. Mas se é um anime de harém, a mina, essa criatura em algum momento vai virar uma mina. E aí a mina vai ser ou uma Loli ou uma mulher muito peituda. É sempre um dos dois. Nunca é meio termo, né? Sempre um dos dois. Olha, tem anime que sai uma Loli peituda também, o que é o pior dos casos. Nossa, é a fusão, né? A fusão das duas coisas. O meio tema é esse. Pelo amor de Deus, chega. O mais incrível desse anime é que ele tem esse clichê, que normalmente gera treta, mas ele tem tantas outras coisas que gerou treta maiores que isso ficou, que se foda-se. Sabe The Witcher, quando o cara fala assim, é o mal maior? Esse é o mal menor, né? É, esse é o mal menor. Tem muitos outros crimes pra gente ir atrás primeiro. Nossa senhora. É tipo o cara atirar em alguém e ser preso porque roubou um pão. É.
É o cara que negou o pão pro Nagato. É o maior vilão do Naruto. É esse cara. Isso. Foda-se o Sarutobi que fazia uma criança passar fome. A gente não fala sobre isso. Velho desgraçado. Vamos começar falando então logo do primeiro episódio da primeira merda que tem no anime. Que o anime começa com aquela parada tipo de... Olha, os heróis... Mano, já começa errado. Porque eles falam que é uma sociedade matriarcal, não sei o que lá. Mas o primeiro aluno que aparece é o rei. Justamente pra poder dar toda a chance de dar as merdas. Então, mas é que assim, a ideia, quando eu vejo assim, primeiro, antes da gente chegar na treta, a gente tem que entender qual era a intenção do autor, né? Não que eu esteja passando pano pra ele, principalmente essa escolha que a gente vai chegar daqui a pouco, é uma escolha merda, mas a gente tem que entender qual foi o processo do cara. Eles têm essa sociedade matriarcal, né? Que no caso é a mulher, que é o maior poder político dessa hierarquia, não é o rei, a rainha. E ela não tava, né? Por algum motivo, ela não está na corte. E ela quer que o herói do escudo seja tratado muito bem e tem alguma treta histórica relacionada com os humanos e o herói do escudo que a gente não entende muito bem, principalmente nesse começo. Né? Eu acho que na primeira temporada ainda não ficou muito claro mesmo, até o final. A gente sabe que existe uma treta. E o rei, ele detesta o herói do escudo e aquela sociedade, ele detesta o herói do escudo. E eles queriam ferrar com o cara. Tanto que tu já vê desde o começo que existe um tratamento diferente dos 3 outros heróis pro herói do escudo, né? O rei ignora ele e tudo mais. Então já tem aquela tretinha ali no começo. Não, e é meio merda porque no começo você acha assim, estão menosprezando porque, tipo... É um escudo. É um escudo, cara, sem poder ofensivo. E depois tu descobre que não é bem isso. Sim. E aí quando você não descobre que não é bem isso, é uma merda ainda. Porque dentro do anime a gente acaba descobrindo que na verdade o herói do escudo é o mais forte. E os caras falam, tipo, foda-se o mundo. A gente não guarda o herói do escudo por causa de uma questão político-religiosa. Então vamos correr o risco de foder o mundo, mas a gente vai com a nossa religião aqui até o final. É bem isso. Vamos ser sinceros que isso é bem realista, né? Tá, mas o anime meio que força, tá ligado? A gente tem que ser sincero que faz sentido. Essa escolha deles serem irracional é lógica, no sentido de como uma sociedade funciona. Mas a questão é que assim, o autor, ele queria então fazer com que eles ferrassem o cara e colocar ele numa depressão, porque depois da treta que acontece, ele fica com uma depressão, ele não consegue comer, ele não consegue sentir gosto de comida. O cara fica numa depressão depois da merda que fazem com ele. Ele queria colocar ele numa visão tóxica, mas ele queria deixar o cara fica bem tóxico, né? Depois que aquilo acontece, ele deixa de confiar nas outras pessoas, ele acaba escolhendo comprar a menina lá e fazer uma criança lutar pra ele ganhar XP. E aí, aos poucos, ele vai saindo dessa mentalidade tóxica, né? Então, a ideia dele era essa. Essa ideia pra um herói não é necessariamente ruim. O herói ele não precisa ser bonzinho, leal e bom desde o começo. E também não tem problema a guria lá, que ela é a primeira princesa, ela ser uma cuzona. Que tem um problema uma personagem feminina ser uma vilã. Só que aí, o que acontece? Da lista infinita de merda que o autor poderia escolher, que assim, é uma lista longa, de ferrarem com a reputação dele, tanto que mais pra frente do anime a gente vê que eles fazem um falso sequestro da segunda princesa, colocando a culpa no herói, né? Pra acabar com a reputação dele. Nesse primeiro momento, o que eles colocam? Dessa lista extensa, assassinato, roubo, enfim, qualquer coisa que poderiam fazer pra acabar com a reputação dele e colocar ele nesse pensamento tóxico que era o que o autor queria, ele escolhe o quê? Um falso estupro. Eu até conversei com um colega meu, assim, na época do anime, que eu entendo a linha de raciocínio, porque dentro de uma sociedade matriarcal, é o crime máximo. Sim. É que nem eu comentei, talvez, acho que em outro podcast, na época do Animistic. O ser humano, ele perdoa assassinato, mas ele não consegue perdoar, por exemplo, estupro, pedofilia, enfim, essas coisas assim. A gente é bem sensível nesse ponto. A gente tem que tomar cuidado, porque essa questão do estupro e pedofilia, a questão é que a gente tem que entender qual é o problema disso tudo. O problema é que, quando a gente vai tratar esses assuntos delicados numa obra, quando tu é um autor, uma pessoa que tá escrevendo, porque a intenção dele, colocar o personagem nessa mentalidade, ele se tornar uma pessoa tóxica, aos poucos ele sair disso e recuperar a confiança, isso não é o problema. A questão é que ele escolheu um tema que ele não devia ter tocado nesse tema, porque pra história funcionar, não é obrigado a ser isso. Nem mais pra frente, eles querem acabar com a reputação deles, ele usa outro esquema. E a gente, infelizmente, hoje, vive numa sociedade onde tu ainda vê gente defendendo o estuprador, abertamente. Ah, não, mas se bebeu, a culpa é da pessoa. Inclusive, eu vou até dar uma pesquisada pra ver como é que tava a situação no Japão, porque a situação aqui no Ocidente eu sei como é que tá em relação a esse tipo de coisa que, basicamente, é uma merda, né? A gente ainda vê muita coisa horrível nesse sentido de pessoas defendendo certos comportamentos. Já foi bem pior, né? Mas quando deixa ele ser uma merda. Já foi pior, mas, cara, aí eu fui ver no Japão, no Japão a própria legislação é péssima com relação a essa questão do assédio sexual. Então, infelizmente, a gente vive uma sociedade que a gente ainda tem que discutir com as pessoas que não é legal estuprar, que não é legal assediar, que isso é crime. Dá pra ir mais longe ainda num ponto de que, tipo assim, existe uma fetichização do assédio, tipo, muito no Japão, sabe? Também. Que a gente olha pra isso e fala, cara, isso tipo, é errado, é crime. E pra eles, assim, pra eles não, né? Mas assim, eu digo, pra muita gente lá, acaba sendo tão normal que
que pra mim soa bizarro. Eu sei que, tipo, é errado também chamar de bizarro, mas é bizarro. É que assim, a gente tem que tomar cuidado que existe, tipo, um fetiche que aí tu vai ver bastante em BDSM, essas coisas. Só que assim, é uma roleplay e é consensual. Sim. Então, quando tem consenso, esse fetiche não importa. Se a pessoa tem consenso, eles só estão fazendo uma roleplay, ok. O problema é que a gente tem na nossa sociedade, argumentação e legislações que ainda facilitam esse tipo de coisa acontecer. No Japão, inclusive, se a mulher tiver bêbada, eu vi reportagens que eu tava lendo, é comum o juiz dar contra ela num processo de assédio ou estupro. Bizarro, cara. Nossa, que terrível. Então, a gente vive nesse contexto. A gente vive numa sociedade assim. Então, é óbvio que quando acontece um falso estupro numa obra dessa, no nosso contexto social, principalmente que muitas vezes esse falso estupro, e eu já vi isso na TV aberta brasileira, é o falso estupro ser usado como argumento contra uma legislação mais rigorosa pra esse tipo de coisa. Então, assim, é óbvio que vai dar errado. Eu não tenho como afirmar que o autor fez isso porque ele acha que isso é um argumento válido e tal, mas faltou muito tato, né? Faltou muito tato pra trabalhar esse assunto. E faltou muito essa percepção de entender, cara, a gente tá numa situação atual que esse tipo de assunto é delicado. E a gente não tá numa sociedade matriarcal, né? A gente tá numa sociedade patriarcal completamente escrota. Então faltou um pouquinho de tato pra mim. E que nem eu falei, cara, ele poderia ter feito a mesma coisa de outras trocentas formas ter o mesmo resultado, sabe? Ele escolheu da lista a opção que, mano, querendo ou não, A pior opção possível. é a pior opção possível, e é uma coisa que eu não tô dizendo que ele faz propaganda de que, olha, não pode ter leis mais rigorosas por causa disso aqui e tal, mas querendo ou não, existe uma parte da população que tem esse pensamento, e infelizmente essa é a realidade que a gente vive. E quando tu tem obras que fazem sucesso e tudo mais, que colocam isso, mesmo que não seja a intenção do autor, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tu acaba reforçando um pensamento, mesmo que não seja a tua intenção. Eu acho que tem até um exemplo assim, que não tá relacionado realmente a crime diretamente, mas que reflete um pouco essa questão do bom senso, né? Uhum. Por exemplo, vamos pegar um anime que não tem nada a ver com um crime que aconteceu, que é o Enem no Shobutai, né? O Fire Force. Mano, teve um bom senso de entender que em um momento que o Japão passava por uma tragédia relacionado a incendiária, você transmitir um episódio em que havia um incêndio. Ou em outro caso, de animes que tem, por exemplo, um terremoto no episódio e acabou de acontecer um terremoto no Japão, assim, que teve uma tragédia. Tem esse bom senso, assim, de você, porra, é tocar na ferida, entendeu? Sim. E aí, eu até comento isso com algumas pessoas, que falam assim, cara, o Tato Niyusha tem vários problemas nele, vários problemas de escolha de roteiro, sabe, assim, de história, do que é a história, do que ele conta, Sim. e o que ele faz. Só que aí, nesse questão do falso estupro, da questão da Melt, né, na menina lá, nesse caso, eu não acho que, tipo assim, não é algo ruim para a história, é algo ruim pro público, saca? Sim. É um tema ruim pro público, porque, sei lá, vamos pegar o seguinte, cara. Claro, existe o mulher filha da puta, existe o homem filha da puta, existe filha da puta em qualquer gênero, sexo, enfim. Mano, pra ser filho da puta só basta existir. Só basta existir. É essa a verdade. Querendo ou não, é essa a verdade. Com certeza. Então, assim, uma vez eu falei assim, pô, cara, beleza, se tu vai contar uma história, sei lá, por exemplo, um personagem é um traficante. Tu não precisa usar como regra que o personagem seja negro. Tem traficante branco pra caralho. Aí fala assim, porra, mas então eu não posso usar um personagem negro como traficante da minha história? Não, tu pode. Você pode, óbvio que você pode. Porra, mas você não pode ficar batendo nisso o tempo inteiro. Você não pode tornar isso regra, sacou? Isso não é regra, entende? Você não tá proibido. E no caso do falso estupro, eu acho que é pior ainda, porque, tipo assim, como você falou... É um problema estrutural, né, na nossa sociedade. É um problema estrutural, mas o problema é o que você exatamente falou, ô Muriel. É uma escolha que não faria diferença alguma. Não tem necessidade também. Porque, diferente do personagem lá que é traficante, ele vai ser só uma escolha de ator. Beleza, esse ator aqui atuou bem, ele pode encaixar no papel. Ah, pô, mas se eu tô fazendo muito esse padrão aqui, não, pera aí, eu vou mudar, entendeu? É mais ou menos assim. Nesse caso, não, cara. É uma escolha, assim, idiota. Claro que pode haver histórias com contexto ali, dentro de uma profundidade, dentro de desenvolvimento. Pode até ter esse tema. Mas Tato Niyusha não é um anime pra isso, sabe? Não é um anime que, por exemplo, preparou aquilo. É um anime que simplesmente usou isso pra demonizar. É plot device. Ele usou de plot device. Usou de plot device e, tipo assim, de novo, ele poderia usar qualquer coisa. Exatamente. E o problema, depois, dentro de algumas escolhas de roteiro, não é o caso, por exemplo, de outro anime que eu acho que é Yusha Nazume. Eu não vou lembrar o nome agora. Yusha. Também é um isekai de herói, enfim. Que eu contextualizo aqui rapidinho, mas não é o caso desse outro anime que eu vou comentar. Não é o caso que eu acho assim, o autor está usando o anime como misoginia dele, mostrar a misoginia dele, usar como argumentação. Não, eu acho só simplesmente assim, ele tem uma visão de sociedade que, dentro do contexto que ele vive, que o anime ele acaba mostrando isso, dessa visão dele, de onde ele vive, entendeu? Porque, por exemplo, você vê depois na questão da punição dela,
punição é chamar a menina, sei lá, de vagabunda, praticamente. Ah, qual é a punição dela? A punição dela agora é chamada de vadia. Tem tantas punições que você poderia fazer, você vai de novo uma punição que é diretamente ao fato dela ser mulher. Sim. Tu podia falar, tipo assim, chamar ela de lixo. Pô, beleza, é uma coisa. Agora chama, tipo assim, ele chama de vadia e lixo. Eu acho que é algo assim. Então, assim, e tem outros vários momentos na história. Por exemplo, o fato de ele só reunir mulher. Ninguém percebe que ele só reúne mulher, pelo menos até esse ponto da história quando eu li e assisti. Saca? Isso não é estranho. É claro que é. O fato de, por exemplo, todas as minas que estão do lado de volta dele serem escravas, que é o problema, pra mim é o pior problema do anime, que é tipo assim, ok, ser escrava, tudo bem, é normal. A mina simplesmente fala assim, não, eu vou te dar liberdade, não, eu prefiro ser sua escrava. Isso é a pior escolha do anime, assim, questão de roteiro é a pior escolha. Pois é, tipo, o único negócio, tipo assim, que realmente me incomoda muito, na verdade não é o único, mas assim, primeiro de tudo que você meio que coloca num estereótipo de que, tipo, cara, 2019, eu acho que é o ano que saiu o anime, não lembro agora de cabeça mais ou menos, mas eu acho que é 2019. Isso. Eu tinha uma opinião meio dividida quanto, tipo, ao uso, por exemplo, sei lá, de falso estupro como plot device. Hoje em dia eu acho um negócio, tipo assim, totalmente não cabível. Principalmente porque eu não gosto da ideia de como isso pode influenciar tanta gente, sei lá, de 15, 16, 17 anos, que tá assistindo o anime a pensar de uma forma, tipo, totalmente tóxica. Dá um medo gigante. Porque não é a primeira vez que coisas assim acontecem. Não é a primeira vez que tu vê, tipo, coisas absurdas sendo usadas como plot device. Isso me assusta. Um dos problemas que eu vejo pra mim é que como ele usou só de plot device, ele nem debate isso, né? É uma coisa que acontece só ali. Sim. Diferente da escravidão, que é uma coisa que a gente pode discutir como ele usa aqui, porque a escravidão, sim, é um tema da obra dele, tá? Racismo e escravidão é um tema da obra dele. Isso, ponto. Isso é ponto. São coisas que ele vai trabalhar durante a obra. E a gente vai ver que, às vezes, ele faz umas escolhas também que eu fico, mano, por quê? Sabe? Mas, enfim, nesse outro caso aqui, ele usou só como um plot device, e o problema é que, assim, a gente vive numa sociedade onde existe um grupo de pessoas que defendem que se a mulher estiver embriagada, foda-se, não é estupro. Se ela tiver com uma roupa X, não é estupro. Teve aquele caso, a calça jeans não dá pra considerar estupro. Eu lembro quem foi que falou, mas teve um negócio assim que teve no Brasil, uma treta dessa. Porque não tem como, é impossível o cara tirar a roupa. Teve um monte. Cara, a gente vive numa sociedade onde existem pessoas, querendo ou não, reforçando essa mentalidade. Então, quando a gente tem uma obra que coloca isso, ela sozinha não tem peso, mas quando ela é colocada num contexto onde tu tem esse tipo de coisa acontecendo, ela não vai mudar a mentalidade de ninguém, mas ela serve de reforço a essa, querendo ou não, né? Tá muito do que eu falei do personagem bandido negro. Exatamente. Beleza, um só não é o problema. Só que quando você começa a ver, peraí, outro filme é a mesma coisa, é o cara lá do gueto. Você pega os filmes americanos ali dos anos 90, 80, os bandidos é tudo negão. Sim, às vezes uma obra ele tá querendo trabalhar a realidade, aí é uma coisa, né? E aí o problema é que quando às vezes a obra vai fazer ficção e ela ainda continua usando esses estereótipos da sociedade, né? Tipo assim, Cidade de Deus é uma obra que ela tá trabalhando ali aquela questão da nossa sociedade. Então é natural a maior parte daquela população ser parda e negra, porque infelizmente a nossa sociedade tem essa divisão racial, que é uma merda, mas infelizmente é a realidade, né? Só que, cara, quando tu vai criar uma obra, tu tem que pensar nessas coisas, nesses fatores. E a treta, nesse caso, ela é justificada, né? É claro que sempre tem um nível de exagero, às vezes é um nível de toxicidade, e Twitter, né? Qualquer coisa vira uma discussão tóxica no Twitter. É isso que eu queria até trazer. Sabe um caso que eu usei muito como paralelo na época? Que é o seguinte, lá em 2018, que foi tipo assim, um poucos meses antes de até saiu o anime de Tatsu no Yusha, teve um anúncio de um anime chamado Nidome Isekai no Yusha, alguma coisa assim. Nidome no Odisei no Yusha, ou Nidome no Yusha, eu acho. Nidome no Yusha, enfim. Que era basicamente um personagem que era um samurai, e ele era um herói de uma guerra com a China. Essa era o plot do anime, e aí esse cara morre, vai pro outro mundo, mas como ele vai... Só que ele era um puta samurai, enfim, tudo mais, então dessa pegada. Só que, tipo assim, esse é um anime, quando teve o anúncio dele, ele não foi bem recebido na China, né? Todo mundo sabe que a China é um puta polo de público de anime. E o pessoal da China me deu uma chiada, falou assim, vocês vão fazer anime de um personagem que o plot base dele é o cara ter matado muito chinês, tá ligado? Porque o cara era herói porque ele matou muito chinês. É complicado. Basicamente era isso. Só que no primeiro momento, quando eu vi essa polêmica, eu falei assim, cara, tipo assim, eles estão usando como referência um movimento histórico que pro povo japonês, naquela situação de guerra, o cara que vence a guerra e que mata mais é o herói. Ok, é uma escolha meio merda a forma como foi tratado, mas ok, aceitável. Merda, mas aceitável. Só que aí, Muriel, as pessoas começaram a fuscar o Twitter do autor. E aí, encontraram um tweet que era basicamente assim, os chineses mereciam morrer mesmo. Nossa. Era basicamente isso, tipo assim, 2015, 2014, assim, tinha esse tweet dele assim. Sim, sim. E aí você pega assim, peraí, a história dele não é por acaso. Sim. Ele não fez essa história por acaso. Porque, porra, ele achou que realmente que aquele movimento histórico era interessante. Não, ele realmente tinha uma xenofobia, um ressentimento contra o povo chinês. E aí o mangá foi cancelado. Enfim, com Tatsu no Yusha, o que eu acho que você quer passar e o que eu também quero passar para as pessoas é que não acho, assim, não é que o autor seja tipo assim, eu acho que realmente as mulheres fingem que estupram e nada disso acontece. Não é isso. É que realmente for
faltou tato e foi uma escolha merda, sabe? Uma escolha merda, entendeu? E, tipo assim, tem um momento da sociedade que você tem que olhar assim, tá, isso aqui na minha história cabe? Não cabe, porque tem um efeito social muito grande. Você só pode usar se você vai debater sobre aquilo. É porque assim, eu não boto a minha mão no fogo por ele, né? Que eu não conheço. Mas a questão é que é uma coisa até pra gente falar pro nosso público mesmo, né? É entender um pouco desse negócio do tato, né? Entender que o contexto social é importante, ele tem que ser olhado, entender o porquê que essa treta aconteceu, sabe? E que nesse caso ela é justificada. Porque assim, o maior problema dessas coisas, elas acontecem justamente, que a gente falou, não influencia muito a história da obra, mas influenciou como as pessoas receberam isso por causa do estado da nossa sociedade. Querendo ou não, as obras, elas são reflexão da nossa sociedade, também reflexão da vida do autor e vice-versa, sabe? E até da forma como ele acaba vendo o mundo, né? É isso. Então, eu sinto que faltou tato, eu sinto que por quê? Por que eu acho que faltou tato? Porque que nem eu já falei lá no começo, não precisava ser isso. E outra coisa, é justificado, completamente justificado as pessoas ficarem chateadas com isso. Porque é um assunto muito importante, um assunto que, infelizmente, só começou a ser debatido em larga escala, de uma forma mais séria, nos últimos anos, sabe? A nossa sociedade, em vários quesitos, a nossa sociedade, ela ainda é muito medieval, cara. Essa é a realidade da nossa sociedade hoje. A gente acha que a gente tá na modernidade, não sei o quê, mas em muitos aspectos a gente é muito medieval. Muito, muito medieval, com várias ervas daninhas enraizadas na nossa cultura. E essa é uma delas. E ele usou de plot device. Um simples plot device, porque não tem problema uma obra querer trabalhar sobre assédio, mas não é o caso, principalmente esse primeiro episódio, que tudo acontece muito rápido, né? Não existe desenvolvimento desse assunto, simplesmente acontece pra mostrar que a guria é mais mal que o pica-pau, que o protagonista se ferrou e agora ele vai ser escroto, basicamente isso. Nossa, cara, você poderia ter colocado tanta coisa no lugar, velho. Sei lá, se você vai usar isso só pra aquele momento, só pra, tipo, ferrar com o cara assim, deixar, tipo, nossa, e agora, o que ele irá fazer? Bota, sei lá, cara, uma falsa acusação de roubo. Assassinato. O que é muito mais fácil de você elaborar. Mais à frente da obra, eles filmam uma tentativa de sequestro falso da princesa e ainda editam no Premiere o vídeo do cara. Editam no Premiere, velho. Eu já ia falar isso. Foi tosco pra caralho. Aqui, gente, olha aqui, ó, eu tinha um argumento muito melhor, mas eu quis ser escroto. Querendo ou não, vai dar essa impressão. Que, claro, só aconteceu esse alvoroço por causa da situação atual da nossa sociedade, mas por causa da nossa situação atual, o autor tinha que ter mais tato. E não só o autor, como a própria indústria que aprovou quando saiu, né? Falta... Então tu vê que esse é um problema que tá muito mais fundo do que simplesmente só o autor, porque não é assim que funciona uma obra. O autor não publica o que ele quer. Passa por várias curadorias, né? Sim. Não é um sistema simples. Então, e essa cena, passar, significa que ela passou por várias curadorias e todo mundo olhou e falou, ok. Nós, como pessoas que gostam desse tipo de obra, a gente tem que começar a olhar mais esse tipo de coisa e entender essas coisas, principalmente aqui, que é uma obra que não quer trabalhar e não quer discutir o assunto, e que, cara, ele podia ter usado qualquer coisa, literalmente, pra ter o mesmo efeito, porque o objetivo era mostrar que ela era escrota e ferrar o cara. Então, assim, qualquer outra coisa que funcionasse pro mesmo objetivo seria melhor. Mas se ela acusasse ele de falso assassinato, não seria um problema? Não, sabe? Porque o problema não é o fato de ela ser escrota, né? É o fato de que eles usaram uma coisa que é uma merda na sociedade deles, cara. É uma coisa que, mano, eu tava lendo sobre por causa do podcast, velho. Eu achava que a nossa situação aqui tava ruim, e tá ruim a nossa situação nessas coisas, e lá é pior, velho, sabe? Então, não é legal, ponto. Não é legal. A obra inteira é horrível, mal escrita por causa disso, não, mas não é legal de qualquer jeito. Não, mas, Muriel, a obra é meio mal escrita assim. Ela é mal escrita pra caralho, vamos lá. Tô querendo dizer que ela não é mal escrita por causa disso. Não, eu entendi o seu ponto. Só que, olha só, aí o personagem... Vamos prosseguir na história. Aí o personagem, ele é acusado de falta de estupro. Aí ele vai, se fode pra caralho, fica deprimido. E aí, o que ele faz pra tentar se reerguer? Ele fala assim, fui acusado falsamente de estupro. O que eu vou fazer agora? Vou contratar uma criança como escrava. Tá tudo certo. Agora melhorou. Não, então, assim, essa parte aqui eu vou ter que, entre grandes aspas, defender a obra. Entre muitas aspas, assim, aspas gigantescas. O quê? Defender a escravidão? Não, obviamente.
Obviamente não. Só que assim, Constituição tá do seu lado, irmão. Vai sair na Folha de São Paulo. Podcast defende escravizão. é isso, vai sair grande cancelado. É que assim, o que ele fez foi escroto, ponto. Mas a intenção era ser escroto mesmo. Aqui, a moral era ele tá nesse pensamento tóxico. Antes de ele fazer isso, a gente tem várias cenas dele sozinho se ferrando. E aí ele vê que ele precisa de ajuda, mas ele não confia em ninguém. Ele perdeu a capacidade de confiar nos outros. Por causa do que aconteceu. Ok. E aí, ele tem um pouco de dinheiro, ele vai lá. Aparece aquele velho do beco bizarro, aquele velho personagem bizarro, e a forma que ele usa é bizarra. Em vários momentos eu penso, mano, tira esse velho da história, porque, né, já deu o que ele devia dar e só tá piorando a tua situação. O autor gosta também de não se ajudar. Nesse sentido. E aí, ele chutou o balde. Ele falou, foda-se, né? Foda-se. Nessa sociedade pode comprar escravo? Eu não confio em ninguém, todo mundo que eu vou contratar, vou comprar um escravo, foda-se. Comprar um escravo. Eu entendo a questão do ponto de vista das pessoas, saca? Tipo assim, o cargo que as pessoas pensam de mim. Só que tem uma parada que eu penso, assim, tá, sei lá, se o personagem ele tem um mínimo de caráter, porque ele veio de uma sociedade, por mais que o Japão tenha um monte de coisa merda, tipo assim, a sociedade do século XXI, ela, pelo menos assim, pelas aparências, ela é uma sociedade como um todo contra a escravidão. Eu acho que se você for lá na Ásia, no país, no Iêmen, na Palestina, no Israel, qualquer lugar no mundo hoje, porra, mano, tu não vê um país que fala assim, não, tudo bem ter escravo, tá normal. É tipo assim, é algo que meio é um consenso mundial. Sim. E aí, tipo assim, o cara que vive nessa sociedade, por mais que ele esteja numa situação merda, eu não acho que seria digno, saca? Ele fala assim, ok, como tá na merda, eu vou fazer isso, saca? Eu não consigo, por mais que o contexto de todo, de ele estar deprimido, de tudo mais, de ele chutar o balde, não é nem questão de justificar, mas de explicar, entendeu? Porque tem uma... eu sou meio chato com isso, porque o meu pai encheu meu saco, que falou que tem coisas que você explica, mas não justifica, né? Chutar um bebê tem explicação. Você pode estar puto da vida que é chutar um bebê, mas nada justifica. Beleza, tem uma explicação. A explicação é, ele sofreu pra caralho, mas tipo assim, não justifica, saca? E assim, dentro de um personagem que o cara que ele vem de um mundo, ele parece um cara muito normal antes de ir pra aquele mundo ali. Sim. Um dos problemas é que é tudo muito rápido. É tudo muito rápido mesmo, assim. Acontece é meio que dá uma impressão que deu uma virada na chave ali pro psicopatia, né? Realmente é uma parada que é muito do 8 a 80. Ele saiu do cara ingênuo, bobão ali. Eu sou as trevas, eu sou a escuridão, eu sou as sombras. Tipo assim, foi muito pra esse lado, saca? E eu não achei que foi convincente, palavra essa. Não me convenceu. Não é uma transição muito natural, né? Beleza, o cara que tá passando fome, ele até rouba. Ele não tem escolha. Mas ele não consegue matar, ele não consegue, porque aquilo ali, porra, ele foi tratado assim, porra, eu quero sobreviver, eu quero fazer isso aqui, mas ele não consegue. O cara que mata, que chega na questão de cometer o assassinato, aquilo dali já é dele, tipo assim, já é uma questão de caráter mesmo, entendeu? Não é uma questão de sobrevivência. A questão da escravidão ali foi uma questão, tipo assim, não é uma questão de sobrevivência. Eu já vi que foi uma... Ele foi utilitário, utilitário ali, total. Entendeu? Então, assim, até como é o personagem durante a história, que ele vai melhorando, mas, assim, não me convence que ele tem algo dentro da índole dele que vá para aquele ponto. Concordo contigo que eu senti isso quando tava reassistindo essa semana. Esse começo, ele é rápido demais. O autor até tenta colocar várias cenas demonstrando até ele chegar no limite pra chegar nesse ponto, tá? Ele tem várias cenas antes dele ir lá. Ele não chegou tipo, quer saber? Foda-se, vou lá comprar um escravo. Não foi assim. Ele coloca várias cenas antes. Só que tudo é bem rápido. Então, em termos, ali pro mundo, passou bastante tempo. Pra você que tá assistindo, é questão de 2 minutos, tempo de tela. Então, o roteiro, esse primeiro capítulo, tem esse problema também de tudo ser muito rápido. E a questão, você pode fazer e não justifica, a questão é que não justifica e não justifica mesmo, porque até mais pra frente, ele fala, o próprio personagem, que ele fez tudo aquilo, não foi pra ajudar ela, ele tava fazendo aquilo pensando só nele, sendo egoísta e tudo mais. Então, assim, ele realmente está sendo escroto ali. E a obra deixa claro que ele tá sendo escroto nesse momento, né? Depois vai ter uma parte que eu não entendo por que o autor fez isso, que é a parte depois que tira o selo dela, não sei porque. Eu entendo o que o autor quis dizer, mas eu vejo que é a mesma situação da questão do estupro reverso, não faz diferença nenhuma na obra porque tá colocando isso. Então, ele está sendo uma pessoa escrota e tóxica, é isso que o autor queria passar ali naquele momento. Então, ele vai tomar atitudes tóxicas e ele foi lá e comprou um escravo. Ele escolheu ela, porque antes ele comprar ela, ele viu ela primeiro, e ela tava doente, tossindo. Ele escolheu, das opções que ele tinha, a pessoa mais fraca, de propósito também. Ele tá no mindset de tocar o foda e tudo mais, mas ele não perdeu 100% a humanidade que tu mesmo falou, porque, por exemplo, ali, a sociedade que eles mostram, que eles vivem ali, daquele reino humano, ela é completamente racista contra os meios humanos, né? Os meio humanos. E tu vê vários escravos, tem a cena que vê vários escravos, todo mundo sendo tratado muito
escroto, mas e por mais que ele esteja usando uma criança que ele comprou pra benefício próprio, o que é uma coisa horrível, e eu não sinto nesse primeiro momento que a obra tá querendo colocar como uma coisa boa, até porque até o próprio vendedor fala isso, ele mesmo fala, foda-se, ele realmente tá nessa situação de incel escroto mesmo. E aí, o que acontece? Ele não tem essa visão de achar que os demi-humanos são inferiores, ele não tem essa visão dessa sociedade. Então ele não trata necessariamente a menina mal, mas ele precisa usar ela, né? Então, assim, cria até uma questão muito estranha e dá essa visão de síndrome de Estocolmo na menina, porque ele tá, né, usando ela de um jeito ou de outro, ele usa ela como uma ferramenta, e a intenção dele era usar como uma ferramenta, ele só tratou bem porque ele não tem esse racismo estrutural dessa sociedade com ela, mas ele está sendo uma pessoa escrota. E essa visão dele só muda lá naquela cena do duelo, né? E é construído durante os episódios até chegar àquela cena do duelo. Só que, cara, o problema é que é muito rápido. 2, a gente tá falando de escravidão. É um assunto muito delicado pra uma pessoa que tem tão pouco tato trabalhar. Porque, cara, aquela cena que rompe o selo e tal, e que ela fica do lado dele, tem a percepção de que, tipo, da questão que a visão de mundo dele tava errada. E aí depois ela mesma toma a decisão de reatar o elo da escravidão. Sabe por quê? Eu entendo que ela fala, não, é por causa... Ela fala de alguma coisa simbólica. Só que, mano, aí o autor fode demais. A menina pássaro é claramente mega amigável com ele. Em nenhum momento ela mostra qualquer sinal de rebelião desde o começo com ele. E mesmo assim é feito um pacto, pra controle de não sei, mas pra quê? O que esse pacto realmente ajudou ele mal? Ele nem usa mais as capacidades de obrigar elas. Naquele ponto da história, ele já não vê elas como escrava utilitária, né? Ele já perdeu essa percepção, já foi saindo dele essa percepção. Então não faz sentido narrativo isso mais acontecer. E aí começa a aparecer que aquilo aí tá acontecendo mais por um negócio fetichista mesmo, sabe? De submissão. Exatamente. E assim, submissão da própria pessoa. E ainda por cima, depois da obra, ela vai trabalhar naquele arco mais ali pro final do anime, aquela questão que a gente vai ver o cara que era dono da menina antes dele pegar ela, mas que o cara é um puta de um escroto. E aí tem todo um arco falando o mal da escravização, racismo e tudo mais. Só que aí tu tem isso, o que, ok, beleza, o autor dizendo, escravização, racismo, não é legal, beleza. Só que aí tu tem outras cenas que tem esse tom fetichista estranho, sabe? Então, em vários momentos, eu fico meio balançado com isso, que o autor falta finesse de trabalhar esse assunto bem. A acusação lá do primeiro episódio foi apenas uma escolha ruim, sabe? Tipo assim, eu acho que faltou realmente, a gente já falou aqui, a Caçoa já falou mais de meia hora, sim. escolha de estar numa questão social ruim, sabe? Um momento não pedia, sabe? Essa questão da escravidão, eu já falo que, ignorando toda a questão social, é uma escolha de roteiro ruim. É uma escolha de roteiro ruim, porque afeta até o desenvolvimento da história, entendeu? Porque, vamos lá, de novo, se você tem um elo, se você é um cara que passou por tudo aquilo, já superou, porque nesse momento da história meio que trata assim, porra, ele superou... Passando a parte do duelo, né? Passando depois do duelo, que a depressão dele foi superada, entre aspas, a gente sabe que não funciona assim depressão, ele ainda fica com desconfiança de todo mundo, né? Ele ainda fica com isso, mas ele já não tá mais daquela forma, ele já não vê mais nenhuma das duas como objeto, já não tem mais essa visão utilitária delas, né? Isso. Sim, então, com elas, com essas meninas, ele não tem uma relação de medo, digamos assim, de uma traição. Sim. Sabe? E a história então é assim, ele superou aquela questão de não ser capaz de criar laços de confiança. Laços, isso. Entendeu? E aí você continua se utilizando de uma carta de segurança, porque querendo ou não, o pacto meio que vira um atributo de segurança. Elas são obrigadas a obedecer ele. Se o roteiro tratou que esse fato foi, pelo menos com elas, superado, por que isso? Então assim, a história mesmo se contradiz. Sim. A fala da Raftaria, que ela tenta dizer toda aquela frase bonita e tudo mais. Simbolismo, né? Todo aquele simbolismo que é assim, eu confio tanto em você, eu quero tanto demonstrar assim que eu quero refazer o pacto. Velho, não compra, ninguém compra. Nenhuma pessoa que para e pensa, compra esse diálogo. É bizarro também. Se fosse ele, tinha falado, cala a boca. Não precisa disso aí. Não, a reação dele, cara, sem sacanagem, a reação dele assim, você confia muito em mim e pra provar que eu confio em você também, eu não quero. Essa seria definitivamente a reação que mostraria que ele superou, entendeu? Só voltando nesses dois tópicos que eu acho que são os mais críticos do anime, porque o anime, eu acho que na ação, ele é muito honesto e é muito competente na ação. Eu acho que ele entrega muito, eu acho muito divertido a ação de Tatooine Yushi. E é por isso que eu continuo assistindo ele inteiro, tá ligado? As coisas que ele faz com o escudo é maneira de ver, visualmente também. Quando sai da parte social, vamos dizer assim, sai da questão social, de temas, assim,
sensíveis, que o autor já declaradamente já viu que não, ele não sabe fazer, quando sai disso, é uma história divertida, sabe? Porque antes de mais nada, e eu sempre bato nessa tecla em todo podcast, que você tem que ter senso crítico, você tem que saber o que você tá assistindo, mas a primeira coisa que faz uma pessoa ligar ali o computador, a TV, pra ver um anime, é pra se divertir, pra ter um entretenimento, seja uma aula de drama, de ação, é pra se divertir, entendeu? Você tem que... Mano, eu sou um cara que assiste Arifureta, eu falo assim, mano, Arifureta é horrível, é horroroso. Horrível, é horroroso. Nossa senhora. Mas é um anime que me divertia, sabe? Então tá me bom. divertia. Então assim, tá bom. Ele não precisa ser excelente pra se divertir, essa é... Isso, é o que eu falei na primeira temporada de Kimetsu no Yaiba. Eu vou voltar, vou bater Kimetsu no Yaiba aqui de graça. Mas é o seguinte, Fica à vontade. não me importa que Kimetsu no Yaiba seja seu anime favorito. Não me importa. Pode ser, às vezes o anime tem alguns atributos ali, um personagem, um diálogo, uma luta. Animação. A animação que te pegou ali, tu fala assim, porra, do caralho, nunca vi algo, porra, foi tipo assim, o cara teve uma interação, um engajamento, como eu vou falar, Teve uma conexão ali com aquilo que aconteceu. uma conexão, exatamente, que, pô, pegou o cara e aquilo se tornou o favorito do cara, entendeu? Então tudo bem, faz parte. Eu só não gosto quando o que realmente me deixa puto da vida é quando o cara bate na mesa e fala assim, é o melhor anime de todos os tempos. Eu falo assim, mano, não é, entendeu? E Tato no Yusha meio que é meio a mesma explicação. Eu falo, mano, Tato no Yusha tem muitos problemas até graves, que esse que a gente comentou durante 40 minutos de podcast. Que não tem como falar dele sem falar disso, né? É, sim, mas tem coisas que, pô, me divertiram pra caramba. E tipo, nesse contexto, as ações, as lutas, eu gostei pra caramba. É engraçado, porque eu acho que o maior erro que me incomoda, assim, em questão desse ponto de ação, assim, dentro das coisas que eu gosto, o que mais me incomoda, que eu acho que, porra, isso aqui é legal, mas poderia fazer melhor, era eles aproveitarem os outros heróis. Usa muito pouco, né? Os heróis é usado só pra mostrar que, tipo assim, caralho, olha só como tá o herói do escudo é foda. Porque o da lança é um idiota. Ele é completamente manipulado da lança, né? O da espada é tapado. Tipo assim, todo mundo é bobo, entendeu? Todos eles são manipulados, todos eles. Não, mas é que o da lança é tipo fantoche. Ele é a fantoche. Muito pior. É bizarro. Ele é bizarro, porque ele nem tem, tipo assim, ele nem para o que tá acontecendo. Só pra finalizar, só porque pra mim é contra-argumentar uma coisa que tu falou, sobre aquele negócio do momento. Pra deixar claro o que eu penso, né? Até o episódio 4 tem uma construção muito boa do personagem nesse sentido dele ser tóxico, tá? Até o episódio 4 eu acho que é o duelo. Depois sai daquilo, eu concordo contigo que as cenas que é refeito o selo, é feito o selo da menina pássaro, eu não entendo elas. E pra mim um dos motivos principais que essas cenas são completamente desnecessárias, além de o autor tá criando treta desnecessária pra ele mesmo, é que se tu remove elas da história, não faz diferença nenhuma. Exato. Então, quando tu tá colocando essa cena assim, mas tem a frasezinha dela, mas não faz diferença, porque literalmente o episódio anterior foi só sobre isso. Já estava falado, só tá repetindo o que tu falou no episódio anterior. Tem que tu falou, Lucas, né? Pra mim mostrar que eu confio tanto em ti, cara, não precisa, já deu pra entender, ele já entendeu, sabe? E ele já confia em ti. Então, são coisas que ele colocou na história, por isso que a gente fala, assim, que tem esse tom de fetiche, né? Até porque foi elas que falaram e tal, e ele fala, tá, tu que sabe. Ele nem mais usa até agora, eu até achei que ia acontecer alguma coisa que ele ia forçar ela, alguma coisa que ia ser aquilo ali ia ser usado como a arma de Chekhov, né? Aquela conceito narrativo e tal, mas não, sabe? A diferença narrativa daquilo pra história é nula, então por quê? Sim, exato. E principalmente depois de tudo o que já aconteceu, toda a construção que eu falei, cara, é uma pessoa que entrou num pensamento tóxico, é uma pessoa que ela tava com depressão, é uma pessoa que ela chegou no baixo do baixo, que ela não conseguia confiar em ninguém, ele foi lá e ajudou, mesmo que utilitariamente ele deu um pouco, né, eu sei que é foda dizer que ele deu esperança pra menina, mas dentro do contexto social onde a história se passa, ela estaria muito pior se ela tivesse ficado lá. Infelizmente, esse nível da sociedade que eles vivem ali na história. E querendo ou não, é uma construção que funciona bem, apesar de que tem problemas ser muito rápido, o autor não aprofundar tanto quanto ele devia pra deixar ela com um pace melhor e fazer mais sentido e tal. Mas quando resolve isso, tem essa regressão, sabe? Sabe o que me deixa mais puto? É porque quando na segunda temporada eu falo assim, não, essas duas minas, esse assunto não vai voltar mais. Vai entrar mais escrava, né? Puta? Vai sim, irmão. Pô, você é legal pra caralho, você é forte, você cuida bem da tua mina, me faz sua escrava também, pô. Que merda é essa, velho? A próxima personagem já vai entrar com máscara de BDSM já. Não, que isso, pô. Vai dar um presente pra ele abrir, vai dar uma palmatória. Tá? Assim, na terceira temporada. Assim. Cara, mas olha que vocês, tipo, o Lucas fez o favor, na verdade, de citar, tipo, os outros 3 heróis, assim. Isso pra mim, na verdade, é uma das coisas que mais me incomoda em Tate no Yusha. É o fato de que todo mundo parece tão bidimensional, no sentido de que parece que, tipo, às vezes o autor só tenta colocar na minha cara assim, ele está certo e os outros estão errados, eles são maus e o cara aqui é bom. Parece o Guaraná, ele faz isso. Ele faz isso. Não parece, não é
questão de, para, não. Ele faz isso, e isso me incomoda tanto. O herói do escudo, ele sabe, ele tá por fora, ele não tá sendo manipulado, vocês são manipulados escroto, vocês fazem as merdas e ele tem que limpar depois. É basicamente isso. Sim, e fora que, tipo, o herói da lança quer salvar a Filo, pô, que bonitinho. Porra nenhuma. Tu olha a cara dele, uma cara de tarado do parque. Então. Tipo assim, mano, por mais que, sei lá, ele é bonzinho, mano, a cara que ele faz quando ele quer pegar a Tada Filo, mano, é uma cara de maníaco, entendeu? Não, ela tá melhor onde ela tá. Saca? Mesma coisa com a Raftalha, eles querem salvar a Raftalha. Salvar pra onde? É que se tu tirar essas cenas do selo, que nem eu falei, tira as cenas do selo, não muda nada na história. Porque ele não tá usando mais, ele não tem mais essa mentalidade. Ele, né? O problema é que claramente, aí eu acho que o ator tem algum fetiche por escravo sexual. Uhum. Porque assim, ele realmente não tá mais com essa mentalidade. Não vem dele, mas é essa necessidade de escravidão, assim. Só que eles estão metendo isso na história sem motivo nenhum, sabe? Então dizer, ele está salvando ela do cara. Ele não tá salvando ela porque ele, dessa vez ele não fez nada. Tu fica vendo, tipo assim, o herói da lança, por exemplo, que é o cara que tá diretamente ali com a família real, né? O cara que tá de conchavo com a família real, com culto. O cara que tá sendo manipulado até o limite, o da lança. Enfim, ele tá com a galera que é mais xenofóbica possível. Sim. E, tipo assim, racista possível. Não, aquela princesa lá, pelo amor de Deus, né? Puta merda. Ele e aquele pessoal falando que quer libertar a Raftalha, é muito Estados Unidos falando que é assim, quero levar democracia pra você. Vou te levar democracia. Até ele fala disso na hora que eles vão... Porque, querendo ou não, eles são bem hipócritas ali, né? Aquele herói da lança. E, cara, quando ele dá em cima de qualquer mulher e as party member dele, tipo, esses bichos escroto aí que tem orelha de guaxinim, né? Como é que tu não tá percebendo o problema social da sociedade que tu tá, sendo que o problema social tá do teu lado? Assim, eu vejo que o cara do arco e o cara da espada são um pouco mais fácil. Eles foram lá, eles viram a trapace, eles deram um passo pra frente. Não, isso aí foi trapace, cara. Paga o cara aqui, porra, né? Eles mandaram essa. Mas os outros heróis, eles são muito pouco trabalhados. É claro que o protagonista, a party dele é o grande foco da história, mas eu também sinto um pouco de esses personagens serem rasos demais, sabe? Até o da lança foi o que teve mais destaque, se a gente vai parar pra pensar mais tempo de tela dos outros três. Sabe? Porque ele é o contraponto. Ele é o miau da equipe Rocket, mano. O herói da lança. Ele não é o contraponto de nada, né? Ele é da equipe dos vilões que é fixo. Tipo, é o que eu disse, ele faz parte da equipe Rocket. Porque se tu pegar o rei lá, a princesa e o herói do escudo, é o James, a mina, eu esqueci o nome da equipe Rocket, e o miau, mano. É o trio ali, tá ligado? É isso. É Jesse. Mano, sem sacanagem. É a mesma função. Porque eles só aparecem pra se fuder. Eles já aparecem, eles têm o plano infalível lá. Nossa, e aí sempre. eles começam a fuder com tudo. E aí o herói do escudo vai lá, ganha, vira a luta e ganha e vai embora. E aparece as ninjas lá, né? Pra dizer, Aí tu fala, aparece as ninjas lá que tá assistindo as merdas o tempo todo. Eu sabia da verdade desde o princípio, mas eu não poderia me intervir. Vai tomar no cu também, velho. Porra, isso aí também é uma outra coisa que é mesmo. A rainha podia mandar uma carta, né? O rei, o seguinte, seu puto. Eu não queria nem tocar nesse assunto agora, mas tu falou num ponto bom. A rainha que sabia de tudo o tempo todo e falou assim, não vou me meter agora. Eu estava numa expedição política fora do país, não sei o que lá, e aí eu dei todo o meu poder, assim, mas eu sabia o que estava acontecendo, tu sabia, e não fez porra nenhuma. Pra editar o vídeo, os caras são bons, né? Pra mandar uma carta tá difícil, né, irmão? O foda é que, assim, no momento que teve a edição do After Effects, né, ela fica de meio que de mão atada mesmo, de fazer. Mas antes disso, sabe, como ela é o poder máximo e ela tá sabendo de tudo, eu entendo que o rei, no caso ali, ele é meio que o vice-presidente, né? Quando o presidente tá fora, quem é o responsável por tomar as decisões é ele e tudo mais, enfim. Mas ela não tem poder político nenhum, eu acho que não é isso, porque teve até aquela carta lá, quando o cara foi dar a terra ali pro herói da lança, chegou os ninja, né, os ninja man, com uma cartinha que a outra ficou puta, né? A gente nem sabe o que tá escrito na carta. Mas... Nessa primeira fase do anime aí, velho, tirando o Premiere aí que você comentou, ela foi o Saru do rolê. O Sarutobi. Eu espero que esteja tudo bem. Tá, mas tu não vai fazer nada, não. Não é o momento. Sabe aquele meme... Alguém tem que cuidar desse menino, hein? Sabe aquele meme de Coração Valente, do Mel Gibson? Que ele fala, esperem, aguardem, esperem, ainda não deu merda o suficiente, agora sim, vamos. É isso. Agora deu merda, mas a gente não pode fazer nada. É tipo, eu também gosto
do Tatena e Yusha por causa de toda a questão de ação do coisa. Eu realmente gosto mesmo, assim. Eu acho a interação deles, ele fazendo... Pode falar. Não, Muriel. Muriel, pode falar. Tu, como jogador de RPG, fica doido e fala assim, porra, altas builds ali que dá pra montar, né? Dá altas build, grind, os caras mandam, o que tem que fazer? Grind aí, vai grindar, vai matar a minion, vai ficar dando isso pra pegar random battles. Mas é legal, tipo, ele fazendo os escudos no ar pra outra pisar, ele tendo que usar um monte de coisas criativas pra usar as habilidades dele, sabe? A parte dele de mercador, eu acho muito legal isso, sabe? Ele andar com os bichos e a party dele numa carrocinha lembra muito Dragon Quest. Ele tem um Chocobo gordo, velho. Ele tem o Fat Chocobo. Então toda essa parte de RPG e toda o combate é muito legal. Tem várias também interações entre os personagens que é legal. Só que tem o problema que a gente falou do cara não ter tato. Tem essas coisas que hoje me parece conveniência. Eu não sei o porquê que a rainha não tá fazendo muita coisa. O porquê que ela não pode voltar. O que é tão importante pra ela ficar fora disso. Porque depois a gente também descobre que o rei foi safadíssimo, né? Ele foi a criança que esperou os pais sair de casa, né? Pra fazer bagunça. Porque ele foi lá, invocou os quatro heróis naquele país, que não era isso que era pra acontecer, era pra cada país invocar um, porque essas ondas, que é o que os heróis têm que derrotar, essas raids de bicho acontece no mundo inteiro. E aí ele nem falou que acontece no mundo inteiro pros heróis. Não, ele falou, acontece só aqui na esquina da minha casa, sabe? E agora, no final da temporada, que o herói descobre que essa merda tá acontecendo no mundo inteiro. O que tá acontecendo? Porque a gente não sabe, né? Então, eu tenho essa curiosidade. Então, dependendo, o autor vai ter que contar muito bem o porquê. Ele precisa explicar o porquê que a rainha não tá sendo. Tem que ter um motivo muito bom, porque senão se torna conveniência. Hoje fica com essa aparência de conveniência porque a gente não sabe. Então, até o momento que a história acabar, a gente tem que dar esse cheque em branco pra ele, né? Porque a gente não sabe. Tem que ter um motivo muito bom pra ela não mandar um decreto assinado, né? A desculpa do foreshadowing tá ali, né? A desculpa do foreshadowing tá ali. Então assim, ele tem o foreshadowing pra poder explicar isso lá na frente. Se ele não explicar, vai ficar uma merda isso aqui. Vai porque ele basicamente colocou. Então, é que eu precisava resolver o rolê do cara, então eu chamei a rainha de volta, pô. É muito importante pra rainha o herói do escudo ser tratado bem pra não acontecer o que tá acontecendo. Só que ao mesmo tempo, ela não se mete. Então tem que ter um motivo pra ela também não tá se metendo. Não, a merda toda é porque, tipo assim, o que me deixa muito com a perspectiva que essa questão não vai ser resolvida do jeito que vocês querem e esperam que seja. Não. Do jeito que tem que ser resolvido. Não é nem que eu quero, ele tem que resolver. Não, eu não acho que vai. Infelizmente, eu acho que não vai. Sabe por quê? Ela estava numa expedição diplomática, e aí ele se aproveitou desse momento pra fazer a merda que fez. Ela diz isso, tá? O contexto que ela fala. E aí, como ele faz essa merda, dá uma merda diplomática, porque eles não poderiam ser invocados ali. E aí ela tem que continuar a expedição diplomática dela pra meio que acalmar os caras lá, falar assim, então, deu merda. Deu merda. Meio que dá a entender que, eu tive que sair porque eu tinha que fazer coisas normais, tipo assim, é que nem teu filho, mano, tu deixa teu filho em casa, teu filho tem, sei lá, 15 anos, tu fala assim, pô, meu filho não vai botar a casa... Já não tem mais idade pra cagar na mão e esfregar na parede, tem mais isso. Saca, é bem isso. E aí, puta, ele fez essa merda, ele cagou na parede. Ah, tá, então eu vou ter que perder um tempo, o anime conta assim, então eu vou ter que parar, e em vez de voltar pra casa direto, eu vou ter que pegar um Guanabara lotado, ficar uma semana sem poder ir pra casa, pra comprar o desinfetante da melhor marca pra poder limpeza. É mais ou menos o que o anime conta, tá ligado? O que o anime fala assim, então, ele summonou porque a rainha tava numa expedição diplomática e ela não pôde voltar pra resolver a bagunça porque, como ele invocou os caras, ela teve que sair e continuar numa expedição diplomática. E até o rei tá sendo manipulado pela filha escrota, né? Porque assim, o rei, a gente sabe que existe algum motivo histórico e um passado pra aquela sociedade que criou uma religião bizarra, anti-herói do escudo. A gente não sabe exatamente o porquê, mas também existe um motivo pra ele estar tratando isso. E claro, que a filha dele tá manipulando isso porque ela é uma racista desgraçada e ela também quer o trono pra ela, né? Por isso que ela tentou se livrar da irmã também. De certa forma, ela também tá sendo manipulada pelos caras do culto. Sim, é. É o grande arco de Bleach. Atrás do meu chefe tem um chefe ainda maior. No final vai ser o Wisen, né? Então, aquele cara lá que tu derrotou no episódio 1, então. Ele é o vilão. É o tiozinho da loja, tenho certeza, velho. Eu acho que Tatooine Yusha é o Necron atrás do Necron. Então, você derrotou o Necron. Derrotou o Necron. Não, até agora não derrotou ninguém, né, cara? Agora tem o Necron. Mas assim, tipo assim, você acha que o vilão, o filho da puta da história é a princesa. Aí depois tu acha que é o rei. Aí depois você fala assim, não, na real é a princesa que tá manipulando todo mundo. Aí depois você fala assim, não, porra, mas tem um cara atrás da princesa aí, esse cara da igreja aí. Daqui a pouco eu não duvido nada que vai ter uma entidade, tipo assim, o rei demônio lá, ou aqueles caras que, tipo, depois a gente acaba sabendo que tem vários meio que mundos, né, disputando. É que no caso aqui do Tatena Yusha, ô Lucas, o problema é que assim, tu não tem, nesse caso quando a gente tá falando de estrutura social, problema histórico, racismo estrutural, tu não tem
como apontar o dedo pra uma pessoa só. Não existe um culpado de tudo o mal que tá acontecendo nesse mundo deles, até agora. Todos os vilões que a gente tem, assim, eles nascem dessa estrutura. Então, o herói do escudo, ele não consegue simplesmente pegar o escudo, dar uma escudada na cara de alguém e resolver o problema. É diferente, por exemplo, da situação de One Piece, que o Luffy chega lá, tem um cara, eu sou o rei, escroto, dá um soco na cara do cara, derruba o cara, né? E aí o rei, de verdade, pode tomar o controle e todo mundo fica feliz, né? Porque não existe essa entidade ali no mundo do Tate no Yusha. É uma estrutura, é um problema, é uma estrutura muito mais complexa. Eu não tô dizendo que o One Piece é ruim, tá? Não é nada disso, são tipos de história diferentes. Então não tem nem esse vilão claro pra ele. Não adianta ele derrubar o rei, ele não pode nem fazer isso. Mas o problema, sabe o que é? A parada que me pega um pouco nessa questão de falar de estrutura. Vamos pegar animes diferentes aqui, de estilos diferentes, pra ser algo mais fácil de a gente visualizar. Code Geass, Naruto e One Piece, que você citou. Sei lá, Naruto, o ápice da história os objetivos da história tem os arcos, tem o arco dos Zabuza lá. Naquele momento é derrotar os Zabuza. Mas a gente sabe que os pontos das histórias o alvo, ele ser reconhecido e ele virar Hokage. Esses são os alvos da história. Claro que em alguns momentos você pensa naquele vilão daquela cidade, enfim, do momento. O vilão daquela cidade serve pra world building e pra fazer ele alcançar esse objetivo. Mesmo quando você ignora o objetivo final, você consegue se importar com aquela situação ali, por exemplo, da cidade dos Zabuza. Ele tem objetivos claros. Entendi. Ela consegue ser complexa e grandiosa o suficiente pra você se importar com ela, e depois que ela acaba, você continua falando assim, tá, isso aqui me ajudou em 10% naquele ponto final lá. Você consegue enxergar isso. O One Piece é a mesma coisa. Com o Geass você fala assim, o objetivo dele é tomar o reino lá, a Britânia e tudo mais. Então assim, ele tem às vezes aquela guerrinha, aquela batalha ali. Aquela batalha por si só, ela é grandiosa, você consegue ter, ela consegue ser importante por si só, mas ela assim, quando ela acaba, tu entende. Não, peraí, só que teve essa progressão aqui. Não tá tendo Yusha, o objetivo no início, ele é muito vago, porque ele é meio como são as waves, né, as levas, né? As ondas, né, pode ser também. As ondas, que eu falei levas, a tradução melhor são ondas. Elas parecem que é tipo assim, é algo meio que infinito, não necessariamente infinito, mas assim, é muito vago. É mais vago do que o próprio virar Hokage ou encontrar o One Piece. Você não sabe o que é o One Piece, mas você sendo One Piece, você consegue entender? Hoje a gente sabe, né, mais ou menos o que deve ser. Então, mas há progressões na história. Eu entendo que tu fala de tu ter objetivos, que ele não tem objetivos graduais, assim, de metas e tudo mais. A questão é que o arco da história do Tate no Yusha é o arco que eu gosto de chamar de O Grande Mistério. Existe um grande mistério, existe uma grande sombra que a gente não enxerga ainda. A gente não sabe, a gente não consegue ver, porque a gente não sabe o que é as ondas, a gente não sabe o porquê que a rainha tá lá, a gente ainda não sabe muita pouca coisa, e a construção dele é bem gradual, e principalmente, eu posso te dizer que metade da primeira temporada, tu tem realmente muita pouca coisa. A partir do metade pra frente da primeira temporada, tu começa finalmente tu ter mais informações estruturais pra te começar a teorizar alguma coisa. Até a menina lá de preto, que é tipo o boss final aparecendo no começo do jogo. Glass. Até aquela parte ali, ele tá em world build te mostrando o mundo, né? E tu tá, acompanhando a aventura dele, e ele não tem esses objetivos, esses vilões com carisma, com desenvolvimento, tipo assim, não tem um vilão que é uma pessoa, um ser. É uma missão genérica de RPG, geralmente. Pega 50 armas, né? E tá desenvolvendo aqueles personagens básicos. Então a primeira temporada em si, ela vai ter muita pouca coisa ainda, realmente. Sabe um jogo que eu comparo muito, o Tate no Yusha? Final Fantasy XV. Você jogou Final Fantasy XV? Depende, no Tate no Yusha eu tenho que comprar DLC pra ter a história? Não. Mas se bem que, tipo, é bem isso. No caso é o serviço de streaming, pô. Tem algum filme que eu tenho que comprar pra assistir essa história? Qual o jogo puro, o jogo normal. Talvez o Tate no Yusha precise de um filme pra gente entender. Às vezes o problema de Tate no Yusha seria resolvido com um filme. O Final Fantasy XV é um jogo muito legal depois do arco do Leviatã lá. A partir do Leviatã vira um jogo maneiro. Até ali é o world building, é você conhecendo o quarteto, conhecendo sobre o reino, fica lá, blá 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 blá. Mas é chato pra caralho, entendeu? Porque eu não tenho alvo. Eu não tenho. Beleza, eu tenho aquele problema pra solucionar ali. Eu tenho que ir lá matar os demônios que estão atrás do meu Chocobo. Foda-se, sabe? Porque eu vou lá, mato aquele porra daquele demônio que tá atrás do meu Chocobo, mas isso não muda porra nenhuma, sabe? Beleza, tem a questão toda
da Melt lá, do reino e tudo mais. Mas foda-se, no final da história, desculpa a palavra que tem gente que se você estiver escutando fora do fone de ouvido, se você é uma pessoa que se importa com palavrão, desculpa, tá? Acontece. Mas foda-se ali na questão da história. Não vou falar muito do Final Fantasy XV, porque tu chamar um membro do Grandcast pra discutir RPG, sabe que esse podcast não vai acabar nunca, né? Vai virar Tatena Yusha, vai estar arriscado, tá tipo Final Fantasy XV, né? Então, pra gente não entrar muito, eu entendo, e eu não discordo de ti, tá, Lucas? Ele realmente não tem um objetivo claro que no Tatena Yusha, o começo é realmente isso. E, assim, a missão inicial dele é get grind. Vai farmar level, vai farmar dinheiro. Sim. Esse é o objetivo inicial dele. Ele é muito RPG, e aí só que ele pega os RPG errado, porque, sei lá, vamos pegar um RPG também que no começo é muito grind, Dragon Age. Nossa, não fala de RPG pra mim, velho. Vou começar a me coçar aqui. Cuidado, Lucas. Querendo ou não, o Tatena Yusha é RPG. Eu venho aqui pra fugir um pouco disso, o cara vai... Vamos lá, vamos pra outro jogo. Não. Vai só aumentar, pô, o tempo. Assassin's Creed. Não, Assassin's Creed, beleza, nunca joguei. É que ele tava trazendo Dragon Age. Inclusive, Dragon Age tem um podcast do Grandcast. Vamos falar de Dragon Age, vamos falar de Assassin's Creed. No Assassin's Creed 2, que é o que eu mais gosto, no começo ali você até não tem um objetivo. Tipo assim, é o Ezio meter na porrada no cara que deu em cima da mina dele. Beleza, mas essa fase dele fazendo as paradas meio aleatórias é curta, sabe? É um tiro rápido. Tipo assim, uma hora de jogo, você já tem acontecido algo o suficiente pra tu entender. Existe uma irmandade de assassinos aqui, existe uns caras que mataram minha família, não sei o que lá. Já tem um objetivo grandioso o suficiente, que no começo do Assassin's Creed, por exemplo, Assassin's Creed, a saga Ezio, que é onde eu gosto, sou fanboy, ele tem um objetivo grandioso lá da saga dos assassinos, dos templários, enfim, tudo mais, Altair. Mas no começo ali, é a questão assim, uns malucos, uma seita matou a minha família a troco de nada, até ali troco de nada, eu vou atrás desses caras. E aí tem pequenos arcos pra eu querer ir atrás desses caras. E aí, quando eu chegar nesses caras, eu descubro que a pica é muito maior e eu entendo o que é o Assassin's Creed e tudo mais. O Tatena Yusha, eu acho que ele não sabe fazer esse pacing, né? E que é o mesmo problema do que eu citei do Final Fantasy XV lá. Que é um tempo muito grande querendo me explicar, ok, é assim que as coisas funcionam. Até aparecer a Glass, que é lá nos últimos episódios, não há nada assim, questão de objetivo que eu consiga pegar, sabe? Seja palpável. Não tem nada. A única coisa assim que antes é um pouco, você entender do mundo na questão de objetiva é quando você descobre que o herói do escudo era um cara foda e tudo mais, mas mesmo assim não explica o caos, não explica o do porquê do caos, não te dá a entender nada do porquê do caos. Você entende as razões das situações com o protagonista, porque o herói do escudo é foda, você entende, não é o protagonista que é foda, o herói do escudo por si só é uma entidade foda que é difícil de ser utilizada, mas é uma entidade foda por si só, entendeu? E você entende o porquê essa entidade naquela localidade, ela é, não a entidade, mas assim, o filme é odiado ali. Você entende porque tem essa questão religiosa. Mas por que diabos existem essas ondas? Você só vai entender, porque querendo ou não, o anime só existe por causa das ondas, porque só por isso teve a invocação. Você só vai começar a entender quando vem aquele confronto com a Glass, que ela fala, mas existe meio que uma guerra entre os mundos, né? Depois você fala, meio que tem isso. Aí que ela aparece ali pra defender o mundo dela, aí você sabe que tem heróis em outros mundos, né? Tem toda essa questão que no começo é muito pouco falado, mas você acaba entendendo isso. Mas assim, em um anime, isso foi acontecer, sei lá, episódio 19. Eu não lembro de cabeça, gente. A primeira aparição da Glass é episódio 10. Primeira vez que ela aparece. Mas ela não fala nada. Tu sabe que tem uma mina pica. Tu só sabe que tem uma mina pica também, tá ligado? Mas não sabe nada. Ela é a boss final. Ela é o maluco que nem o Final Fantasy XV lá, tá ligado? Ele só aparece assim, oi, existe um vilão aqui, mas eu não vou te contar nada. Ela é DLC também? Não, o vilão Silvio Santos. Não. Pra te saber a história do vilão e os motivos tem que comprar a DLC que só saiu, acho que 5 anos depois que o jogo saiu. Inclusive, eu joguei o jogo sem a DLC dele, porque não existia a DLC dele. Que conveniente, não? Eu também, quando eu joguei não existia DLC. Mas enfim, a parada é essa, tipo assim, beleza, existe uma mina pica aqui que... Agora eu sei que existe uma mina pica. Existe uma mina na fala dos heróis, mas tá, ok. Porque o próprio anime já mostrou pra mim com as ninjas, com a própria Raftalia, com a própria Raftalia, pode dizer, com a Filo, que existem pessoas que não são heróis, que são fortes, que são poderosas. Entendeu? Não precisa ser um herói, assim, os heróis são os que têm maior capacidade exponencial, mas existem outras pessoas fortes. Só que assim, a questão do objetivo, é o que eu falo, demorou muito. Até para Fureta, que eu acho um anime muito pior, ele te dá no começo, na viradinha de chave, já o que é o objetivo final, ali assim, aonde você tem que mirar, entendeu? Não explica tudo, mas já te dá uma... Pera aí, vou te dar uma corda aqui pra te guiar. O Tatena Yusha, ele demora muito, ele perde muito tempo nesse que você falou, nesse grinding. Eu entendo porque tu não gosta desse começo aí, como tu mesmo disse, no Herói no Yusha aí.
Mas, primeiro, assim, esse começo do anime, ele ainda é muito de world building. Porque, eu nem falei, esse mundo aqui, ele tem toda essa questão política, ele é bem mais complexo. Então, assim, os primeiros 4 episódios do anime é desenvolvendo um protagonista e como é que se pronuncia o nome dela mesmo? Raftalia, né? Raftalia. Ela e a relação dos dois, né? Logo em seguida, eles têm que, claro, além dos vilões e um mínimo possível ali dos outros heróis, que a gente já falou. E aí depois, ela tem que desenvolver a Filo e antes disso tem a primeira onda já é no desenvolvimento dos dois protagonistas. Aí depois tem a Filo, então assim, tem o negócio de mostrar como é que esse mundo funciona, os mercantes, como é que tá a relação do herói, espalhar a palavra do herói de escudo nessa quest até chegar, a gente vê o escudo da Fúria. Então assim, tem um monte de acontecimento maneiro, tá? Eu gosto desses episódios porque, eu adoro RPG, então toda essa parte de mercantil que tem no jogo eu acho da hora. Tem no jogo, tem na série. Eu gosto das interações dos personagens, eu acho muito divertido a interação do grupo ali, dos três. Tirando todos aqueles problemas que a gente falou, eu gosto muito da interação dos três. Eu acho que tem uma interação muito divertida entre os três, além de todas as cenas de ação envolvendo eles. Eu gostar bastante da composição, como foi a estratégia deles de combate, de chegar a defender, ele solta o bicho, ela vem por trás, e depois ele junto com a menina Chocobo, toda essa parte é muito legal, e acontece bastante coisa assim, bastante desses confrontos, além de todo o desenvolvimento psicológico ali da Raftalia e dele, né? Então eu acho que nesses primeiros episódios, eles realmente vão te contar muito pouco sobre a história, eles vão te fazer mais um world build e desenvolvimento desses 3 personagens em relação. Começa a história a andar de verdade, assim, começa a dar os passos pra algo realmente andar na narrativa a partir da segunda onda, final da segunda onda, que ele vai conhecer a segunda princesa, que vai ter o negócio do sequestro da segunda princesa, aí a história do mundo começa a andar. Vai ter o arco lá, mostrando os senhores de escravos daquela região, a galera que simplesmente atacou a vila lá da Raftalia de graça, toda a situação dela, que é uma parte que eu gostei bastante da forma ali que foi trabalhada naquele sentido, o que acaba causando esse problema que a gente fala de, mano, se tu sabe como fazer, porque nas outras horas tu não faz assim. E tu tem uma relação muito legal. Então, assim, eu gosto muito, apesar dos planos que a gente falou, disso em Tata no Yusha. Essa parte me pega bastante, sabe? Então eu não acho esses 10 primeiros episódios, nem essa primeira temporada chata por ela não revelar o plot, porque ela tá construindo um foreshadow. Foreshadow é muito importante. Porque a Tata no Yusha é uma série bem longa, né? A gente já tá tendo a segunda temporada, e como a Light Novel tá saindo ainda, então vai muito além do que a gente vai ter na segunda temporada. Então não é uma série que vai terminar em 24 episódios, então ele não precisa te dar respostas agora. Ele tem que construir as coisas para as respostas mais pra frente. Porque a pior coisa que existe pra mim é quando nada é construído e depois tudo é revelado no final, e aí tudo tem que ser explicado naquele ponto porque não teve construção nenhuma. Tipo o Darth Vader revelando que é o pai do Luke Skywalker. Eu sou seu pai. É tipo todo o Chrono Cross. Eu não assisto Chrono Cross, não. Jogou, né? Assistir Chrono Cross é meio difícil. Mas é verdade. Eu tenho experiência semelhante, eu acho que eu consigo dizer. Basicamente, as últimas 5 horas de jogo, a gente falou num podcast recente, ele não constrói nada durante o jogo inteiro, chega nas últimas 5 horas de jogo, ele te entrega tipo PowerPoint, basicamente. É uma sessão de 5 horas de leitura de texto, porque ele tem que explicar tudo no final, porque ele não conseguiu criar foreshadowing, não conseguiu criar essa construção pra que quando uma revelação acontecer mais na frente, tu usar o world building, tu usar aqueles pontos que ficaram soltos, tipo da rainha lá atrás, pra, putz, agora faz sentido a rainha não ter feito o que ela fez por causa disso aqui, ó. E aí toda aquela construção das coisas acontecendo da forma que aconteceu se paga quando tu tem um foreshadowing lá na frente, tem essa união das pontas, ou quando o foreshadowing faz você fazer a união das pontas. Então, como tem isso aqui, eu digo, eu me diverti por causa da parte da animação, a interação dos personagens eu gosto, essa parte de RPG eu amo bastante, e ele deixou essas coisas. Então, não se pagou agora, porque essa é uma obra que vai além, ela vai continuar, vai ter outras temporadas, também não tem outras temporadas, mas isso ele tá fazendo, eu acredito que um bom roteirista faz, ele faz essas coisas pra se pagar lá na frente, pra construção ter esse grau. Eu entendo a parte do Lucas, que, tipo, tu não tem nem vilões de arco, né, não é tipo, vai lá tu não tem tipo um Zabuza, que o Lucas falou, até porque a moral é que os vilões são as merdas que os outros heróis fazem, basicamente, né, os vilões que o protagonista tem que enfrentar, ele ser o faxineiro da merda dos outros heróis pra jogar na cara que os outros heróis são cocô, né, porque eles são. Então essa é a moral da história, e se tu espera realmente respostas nessa primeira temporada, ou uma história que tem uma narrativa mais nesse estilo, tu não vai ter, e eu acredito que, eu não cheguei não acompanhando a segunda temporada ainda, eu acredito que até a segunda temporada não vai ter muito disso ainda. Eu acho que ainda tem muita coisa nesse sentido. Então,
Então, já fiquem sabendo disso, Kent Wayne. Então, eu acho que assim, quando tem a construção, quando tem o foreshadowing, eu deixo o cheque em branco ainda pro autor, sabe? Eu vou esperar ver como ele vai se pagar. Quando eu vejo, no caso, quando eu tava jogando o jogo que eu citei, o Chrono Cross, eu já via que o autor não tava construindo nada e eu até falava pros guris, gente, quando chegar o segundo CD, preparem-se pra ler, que vai ser só texto. E foi exatamente o que aconteceu. E aqui eu vejo que ele tá construindo. Então, pra mim, quando tem uma construção de alguma coisa, já é um ponto melhor, porque pelo menos o autor tá fazendo certo, tá construindo pra se pagar lá na frente. Por causa da construção narrativa dele, ele realmente não vai ter mais bem fechados, que nem o Lucas falou. E eu entendo que tem muita gente que se incomoda porque não tem esse ponto focal, não tem esse objetivo muito claro à frente, que nem muitas séries têm de tu ter pequenos objetivos bem claros, e esses pequenos objetivos eles servirem de tijolinhos pra te criar uma escada pro objetivo maior, né? Que eu acho que é isso que eu tô falando. Não, ele é meio que um quebra-cabeça mesmo, assim, 1000 peças que ele tá montando um pedacinho ali, outro ali, e isso vai se pagar muito lá na frente, né? Outro exemplo do Assassin's Creed é que, tipo assim, ele tem o objetivo que você acha que é no começo, que é a vingança, ele meio que morre. O Tatooine Yusha, ele não tem nem isso, entendeu? Tipo assim, eu entendo que são os quebra-cabeça, isso aí eu tudo entendi, isso aí eu entendo e é até legal, porque às vezes eu reclamo até um pouco daquele formato meio Dragon Balls. Agora é o Freeza, aí matou o Freeza. Ah, agora é o Cell, aí matou o Cell. Aí agora é o Majin Buu, aí matou o Majin Buu, então acabou o anime. Tá, mas o que progrediu? Ah, não, era só matar os boys mesmo e era isso. Tipo assim, não é isso que eu quero. Só que, durante a saga do protagonista, não sei se vocês vão lembrar, lembra daquela série do Arqueiro Verde, chamada Arrow? Nossa, eu não vi isso aí, velho. Eu vi um pouco. A frase dele era tipo assim, do início da série: eu passei os últimos 5 anos da minha vida em uma ilha, e meu objetivo era sobreviver. Era isso, a intro da série. É tipo ele falando essa frase. Parece que o coisa de Tatooine Yusha é muito isso no começo. Mas é bem isso mesmo. Eu estou aqui no novo mundo, sendo o herói do escudo, e o meu objetivo é survive. Meu objetivo é sobreviver, e para isso eu vou para crianças e eu vou obrigá-las a mim. Que era é momento que ele fala survive. Aí depois ele, cara, para isso eu fiz, eu me tornei outra coisa. Eu fui outra coisa. É isso. Nossa, é muito isso. Ai, muito Ed pra mim, não dá. Nossa, velho. Ele fala assim, survivor, né? Ele fala, tipo, para os últimos anos eu passei, o objetivo era sobreviver. Aí depois ele fala, pô, próxima estrofe, né? Para isso eu me tornei outra coisa, alguém que eu nunca esperava ser, uma lâmina afiada, um arco afiado. Tipo assim, caralho, mano. Mas vocês entenderam a parada. Sim, entendi. E esse negócio de só sobreviver, às vezes me pega um pouco, entendeu? Que nem que o objetivo desse fosse assim, eu quero ficar forte porque eu quero matar aquele cara. E aí, até ele se tornar isso, até ele ficar forte pra aquilo ali, não tem, entendeu? Não tem. É que assim, ele tem um objetivo, só que é mega vago, porque ele nem sabe como é que vai alcançar o objetivo dele, né? Que é parar todas as ondas e ir pra casa, mas ele nem sabe quantas ondas vai ser. Ele nem sabe o que é onda, né? Pra começar. O que eu acho que a sacada, talvez, do autor é o seguinte: a história, no começo, nessa questão da montagem, ela não se paga. Mas o que paga, e aí o que vai depois eu vou falar até na nota e tudo mais, o que faz eu gostar de Tatooine Yusha, o que faz eu estar aqui até gravando esse podcast, é a ação e o RPG. É isso que às vezes te pega. Beleza, agora, o que vai te pegar agora, o espectador, não vai ser a história. Não, agora não é o momento. Mas, pô, pega essa ação aqui, entenda e preste atenção no que tá acontecendo. Mas o que vai te pegar agora, o entretenimento que eu vou te entregar agora, vai ser a ação. Depois eu te entrego a história. Mas preste atenção na história, porque vai ser importante. Talvez seja mais ou menos isso que você até esteja falando, entendeu? Beleza, a ação pra mim, o RPG pra mim, me comprou, sabe? Me comprou, entendeu? Só que eu não posso fingir que o anime executou outras coisas, essa parte da história bem. Fora tudo que a gente falou de questão de polêmicas, de escolhas ruins, pra mim, narrativamente, a história não funcionou, entendeu? Não funciona. A primeira temporada pra mim não funciona como história. Se alguém falar assim, eu não gosto de Tatooine Yusha porque a história é uma merda, eu falo assim, tá bom, concordo. Eu acho o anime uma merda. Eu falo assim, cara, eu não acho o anime uma merda, eu acho o anime com história merda, entende? São duas coisas diferentes. O anime pode ser ter uma história merda e se fosse ser um anime divertido, entendeu? Tipo, One Punch Man. One Punch Man não tem história, velho. Ele não tem que ter, sabe? A aposta dele não tem história, né? Basicamente. Você também não concorda que Mob Psycho também é meio que um gag e tem história? Então, assim, dá pra fazer um mangá de gag, de piada e ter uma progressão, sabe? O Ono mesmo conseguiu fazer duas histórias que uma ele faz certo e outra ele, ele acertou num ponto, mas nesse ponto ele erra. Eu acho que é mais ou menos essa linha. Mas, ele vende em outro lugar. Tá bom, Lucas, antes de eu destruir os seus argumentos, deixa eu Guaraná. Só lembrar o que vocês estavam falando, só pra não ficar meio perdido. Aí dá o microfone pro cara, o cara não fala nada, porra. Aí tu ajuda. Não, pô, que isso, né? Mas, cara... mas então, aqueles... Peraí que eu vou banir o cara. O cara corta de novo. Vamos banir o Muriel, peraí. Vai, mete aí, vou ficar quieto. Já ia apertar no ban aqui, velho. Vou ficar até mudo aqui. Filho da puta, né, mano? Eu entendo toda essa ideia do Muriel de falar de world
world building, e eu acredito que o world building é um negócio, tipo, muito importante, porque eu gosto também, eu gosto de, tipo, animes, de obras, que, tipo, pegam o universo e vão expandindo ele, e, claro, tem sempre aquela complicação de que quanto mais você expande o universo, mais você tem que explicar dele. O meu grande problema com o Tate no Yusha é que, claro, tem essa ideia de o foreshadowing tá ali pronto pra ser usado, mas a questão é, será que o cara vai realmente usar aquilo? Eu sempre fico me perguntando de que ele deixa mais pontas soltas do que realmente, tipo, parecer que ele quer resolver aquilo no futuro, sabe? Isso aí só vai saber no futuro, né? Exatamente. Não, é porque o que deixa entender até agora é que tudo pra ele serve muito mais como uma conveniência do que como um foreshadowing em si, sabe? E ele já demonstrou outras vezes na história. Ele demonstra durante a primeira temporada inteira que várias das coisas que acontecem ali parecem ser mais uma conveniência do que realmente uma preparação pra um possível foreshadowing, sabe? Eu não posso dizer muita coisa porque eu realmente admito, não comecei a assistir a segunda temporada. Mas a primeira temporada, assim, ele usa várias vezes, e a gente já falou do plot device lá atrás, que só serviu justamente pra ser o plot device, que ele não parece ser uma pessoa que tá ali realmente pra explicar muitas coisas. E eu sempre fico na dúvida de que, pô, esse cara ele tá realmente construindo alguma coisa, ou ele só vai levando uma conveniência atrás da outra, justamente só pra tentar montar a história dele baseado nisso aí, sabe? Em questões convenientes no mundo que gira em torno do seu protagonista, e não o protagonista que faz, tipo, o mundo gira. Explicando melhor, é que eu não gosto de histórias onde o mundo gira em torno do protagonista, mas sim o mundo vai se movendo meio que de forma sozinha e o protagonista vai meio que resolvendo os problemas dele, sabe? E eu acho que Tate no Yusha meio que vacila muito nisso, de deixar a história girar muito em torno do protagonista, de ser tudo conveniente pra ele estar ali no momento certo, na hora certa, e as coisas serem convenientes pra ele o tempo inteiro, sabe? Então, eu discordo disso aí também, porque tem alguns tipos de personagem, né? Tem um tipo de personagem que ele é comum, as pessoas criticam ele, mas quem critica só por causa disso, teria que ler um pouquinho mais sobre o assunto, que é o que eles chamam de flat character, né? Que é o personagem, flat é o liso, né? Que nem uma loli. Não, corta isso aí, pô. Corta isso aí. Corta não, deixa passar vergonha. Ele é o personagem que ele não tem desenvolvimento, ele não muda quem, tipo Goku, tipo Luffy. Eles são quem eles são e aquilo que é importante pra eles é igual. E eles mudam o mundo em volta. Né? Eles são agentes ativos na mudança do mundo. É esse tipo de história. O personagem do Tatanushi, ele não é um cara que não muda. Na verdade, tanto que uma das coisas que a gente reclamou é que a mudança da forma que foi construída pareceu muito abrupta, muito rápida, né, dele. Não natural, sim. Não natural. Então ele é um personagem que ele tá em constante mudança. Ele ainda sobrou um pouco daquela mentalidade tóxica mesmo depois de tudo. Ainda tá um pouco ali nele, né? Então ele é um personagem que tem o seguinte objetivo: get grind. Fazer grind, conseguir level, conseguir dinheiro, porque também não tem o apoio financeiro do governo que os outros têm, né? A gente vê claramente, não, por isso que ele vira comerciante, por isso que ele começa a fazer medicamento. Ele consegue ajudar as pessoas porque ele fez isso, mas ele fez isso inicialmente com aquela questão utilitária. Só que, claro, a gente vê que ele não é uma pessoa sem empatia, mas ele tem essa questão, essa visão tóxica lá do começo, então ele vai cobrar das pessoas, nem que as pessoas, sei lá, deem a meia pra ele, qualquer coisa de valor, sei lá, dá a cirola pra ele. Ele tá se movendo pelo mundo onde as coisas estão acontecendo. Então, antes, por exemplo, esses arcos de grind, antes dele chegar na cidade que tem as plantas assassinas, a gente já tinha ouvido num outro episódio uma história do herói da lança, que faz sentido ele ter ouvido aquela história no contexto que ele tava pegando informação. Então, várias das histórias que acontecem durante esse arco são construídas em cima de coisas que a gente escutou que os outros heróis estão fazendo também. Então, assim, os outros heróis estão andando pelo mundo fazendo as coisas deles porque eles também precisam ganhar level, eles precisam adquirir recursos. Então, eles estão fazendo as coisas deles e o herói estão fazendo e o nosso herói tá fazendo as coisas dele. Todas essas coisas estão acontecendo no mesmo país, porque nenhum deles saíram daquela fronteira. Então, a chance de, eventualmente, ele bater de frente com alguma sujeira que os outros deixaram pra trás é alta. Ainda é grande, sim. Por causa disso. Então, eu não sinto que existe essa conveniência. Ele, pra mim, esse é um mundo que tá decolando vivo. Ele tá vivo. E claro, que a gente falou, esses primeiros episódios, ele é construção mais, um pouco mais do ambiente social, daquela região muito específica, e da party dele, né? Do que do plot, do que contar sobre a associação religiosa, sobre o porquê que o herói da lenda é odiado, sobre por que ele é tão amado, porque a gente só escuta que ele é amado, a gente escuta que ele é odiado, a gente ainda não tem um contexto completo de tudo isso. Então, ele sai com pequenos foreshadows do plot, mas não é objetivo, e deixa as coisas vagas, que você falou, tanto que eu concordo que o plot só começa a andar a partir do episódio 12, por aí. A questão do que o Guaraná falou é uma coisa também que geralmente eu gosto de histórias que o mundo não é dependente do protagonista. Eu acho isso melhor. E o que faz algumas histórias terem ou não essa sensação é muito setup daquele arco, sabe? O arco tem um setup. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de arcos antigos, jogos Battle Shonen, mas
espero que não seja spoiler pra ninguém. Espero, né? Por exemplo, o setup do Marineford de One Piece, o setup de Impel Down de One Piece é a morte do Ace, e eles mostram isso, sabe? Mostram isso. Tem um setup pra aquele arco. O setup é Barba Negra capturando o Ace. Ou seja, o primeiro setup é esse. E o setup pro Novo Mundo é a morte do Ace. Ou seja, tem dois setups ali que o primeiro setup, principalmente, tem zero correlação com zero. O Luffy não tem nada a ver com aquilo ali. Esse é um setup. O setup, por exemplo, do arco do Pain de Naruto é a Akatsuki, que tem até uma relação com o Naruto, mas o setup que monta aquele arco, que monta aquela questão afetiva com aquele arco das pessoas, ou melhor, eu posso até voltar atrás lá, a morte do quarto, pô, a morte do terceiro Jiraiya lá, do Sarutobi, graças a Deus, que morreu tarde, aquele velho filho da puta. Terceiro Jiraiya. Terceiro Hokage. Terceiro Jiraiya. Terceiro Hokage. Filho da puta, só queria saber de pinar pipa aquele cara. É até bom eu falar assim, a morte do terceiro Hokage é um arco que ele zero tem influência do Naruto, entendeu? O terceiro Hokage, ele seria morto com ou sem Naruto na história. Com ou sem Naruto na história, ele iria morrer. Aquele arco era da vingança do Orochimaru, entendeu? Só que isso preparou um setup pro Naruto conhecer o Jiraiya, que preparou um setup pra aparecer a Tsunade, que pro Naruto ter aquele arco com a Tsunade, entendeu? Preparou um monte de coisa, ou seja, teve um setup que não dependia do Naruto, assim como lá em One Piece teve uma coisa que não dependia do Luffy, que não tinha relação nenhuma com ela, mas que fez os personagens se intrometer, e aí a história, tipo assim, o mundo girou, e aí girou a um ponto que bateu no protagonista, e aí o protagonista girou o mundo. Tá entendendo as duas coisas? Eu acabei de explicar isso que tu queria dentro da obra aqui. Você não concorda também que, tipo assim, o anime, ele não te dá essa preparação visualmente, ele tipo assim, então, o fulano fez isso. Então tá, agora tá explicado e tudo mais, tipo assim. É que assim, One Piece e Naruto, esses arcos, assim, eles tiveram tempos de preparação muito mais longos. One Piece às vezes cria arcos que servem só pra preparar outros ou tem grande contribuição pra outros. Por exemplo, o arco atual de One Piece, que é o Wano, basicamente todos os arcos do Novo Mundo até chegar em Wano, eles eram arcos que eles tinham a própria estrutura fechada deles, um próprio objetivo dentro deles, mas todos eles serviam de setup pra Wano ao mesmo tempo. Aqui o setup, sim, ele é mais abrupto, ele é mais rápido, ele não tem essa construção tão larga e tão bem construída, mas todas as informações estão mostradas em tela e todas elas são bem justificadas e uma coisa gera a outra. Ele só consegue vender medicamento porque ele aprendeu a fazer medicamento e ele só aprendeu a fazer medicamento por causa da situação que ele se encontra, porque ele só se encontra naquela situação por causa do rei. Então uma coisa leva a outra. Cada coisa que foi acontecendo levou o protagonista de Tata no Yusha a estar na posição que ele tá e fazer as coisas que ele está fazendo. Então a construção existe, tá lá, e ele só tá andando pelo mundo porque ele precisa de dinheiro, de level. E isso é um setup da própria história. Os outros heróis estão fazendo a mesma coisa. Os outros heróis não se importam, não têm empatia, essa é a ideia que a história passa, igual a dele pelo mundo. Então ele acaba trombando com as merdas deles, e aí ele resolve, e isso ajuda ele a ficar mais rico, querendo ou não, e ele ajuda o mundo a girar. Ele criou as super sementes extremas lá, ele conseguiu os negócios, aquela gema do dragão que ele botou no escudo, que ativa o modo fúria dele, que depois é usado bastante no pulote. Então, todos esses pontos estão ali dentro da narrativa, construídas. Nenhuma delas teve o tempo de construção e o esmero de construção que nem One Piece, mas tá tudo bem escrito, bem fechadinho e bem conectado. E faz sentido, tudo que acontece faz sentido, e todas as coisas pra acontecer daquela forma foram construídas durante a obra. Rápido, muitas vezes, em uma cena que ele tá conversando com o comerciante, o herói, eu vi várias coisas do herói, dos outros heróis. O herói tal, tá fazendo uma rebelião, foi juntar uma rebelião, dizem. E o outro herói foi fazer não sei o que, e o outro herói foi fazer o que. Beleza, eu vou aqui entrar nessa caverna. Aí, sei lá, 2 episódios depois, ele entra na cidade lá que, teoricamente, o cara resolveu o problema da fome e a cidade tá infestada de planta, né? Mas a gente ouviu lá. Aí ele consegue lidar com isso porque ele tem as coisas de poção e tal. Então, assim, tá tudo nesse sentido de construção e de ele mudar o mundo e ao mesmo tempo ele acabar mudando um pouco, tá ali, cara. Só não é dessa larga escala, é claro, não tem o primor de construção do Oda, que é um psicopata louco da cabeça. Então, isso é um fato. Eu dou exemplo também de Naruto, que o Kishimoto também não sabe escrever. O Kishimoto não sabe escrever, pô. O Kishimoto não sabe escrever porra nenhuma, não. O Kishimoto não sabe escrever. Eu tava até achando estranho o Lucas, tipo assim, usando o Naruto como um exemplo positivo. Olha, Lucas, eu acho você injusto só porque o cara esqueceu que ele tinha que desenvolver os outros personagens, e aí chegou no arco final e ele resolveu meter 60 flashbacks em seguida. Tu não pode dizer que o cara não sabe escrever, só por causa de um detalhe desse pequeno, assim.
Eu digo que ele não sabe escrever quando ele faz o filho do herói da vila sofrer bullying. Isso era o episódio 1. Eu concordo contigo que tem a questão de tempo, pô. Um é um Battle Shonen que saía toda semana durante 12, não, mais anos, 16 anos praticamente. Basicamente. E o outro é um anime de 24 episódios. É óbvio que são comparações diferentes, é óbvio. Só que assim, eu senti mais veracidade porque no Tata no Yusha parece que assim, o diálogo só existe pra forçar a consequência depois. Ah, então, mas eu falei. Ó, não aconteceu do nada. Eu avisei. Eu falei lá atrás, olha lá. Aquela velhinha lá comentou sobre esse assunto. Entendeu? É a sensação que me pega, assim. Parece que aquele... Tipo assim, não, de novo, o que você diz tem razão. Mas a sensação que eu tenho, assistindo o anime que eu tive, é assim, não é que o herói da espada lá, ou da lança, fez a questão das plantas. E aí, por consequência, o herói do escudo teve que ir lá resolver. Vindo o anime, parece que, como o herói do escudo vai ter que ir lá resolver isso, eu tenho que dar uma justificativa. Então eu vou fazer isso. Parece que a consequência, na verdade, é a causa do diálogo anterior, entendeu? Saca? É uma questão da forma como as coisas são construídas, dá a sensação. É porque assim, esse é só o arco de grind, né? Então ele nem precisava ter uma construção complexa. E realmente, essas falas dele no bar foi só pra ele te mostrar coisas que ele vai te mostrar no futuro. É um foreshadowingzinho ali, de uma forma bem, tipo, a forma mais... Básica possível, né? Básica possível de fazer, que é algum NPC te contar, te falar. É a forma mais fraca, na verdade, de fazer foreshadow, inclusive. É um diálogo expositivo. Sim, e só que é o seguinte, o que eu digo é que não é tão problemático, eu acredito que não é tão problemático, por quê? Porque além de ser esse arco introdutório, né, que ele realmente, essas coisas não são tão importantes pra uma narrativa como um todo, e é o arco do grind, vou dizer assim, ele vai na vila porque ele foi pago pra ir na vila. Foi uma missão que o mercador deu pra ele, por exemplo. Tudo que ele tá fazendo tá dentro das coisas que ele iria fazer. Ele só tá fazendo aqui, ele só tem aquela missão dele só existe porque os outros heróis são estúpidos, né? Todos os outros heróis são burros pra caramba e não conseguem pensar, sei lá, 10 minutos no futuro, né? Essa é a impressão que ele dá. Esses outros heróis, eu até acho que esse é um problema muito maior, sabe? Eu acho os outros heróis muito caricatos nesse sentido. Tipo assim, é um defeito. Não que seja um defeito, mas tipo assim, é algo que eu observo, entendeu? Por exemplo, algo que eu observo do anime, por exemplo, a trilha sonora. Cadê a trilha sonora? Não tem. Eu assisti ouvindo o Netinho de Paula, velho. Muriel, a gente tá falando aqui de narrativa, de história, de não ter isso, de não ter aquilo, mas, mano, o anime não tem trilha sonora. Não tem. Tá inventando palavras, isso aí nem existe, trilha sonora nem existe, cara. Inventaram isso da tua cabeça. Sabe aquela cena dele na luta do navio, acho que é um navio, com a Glass? Sim. Eles põem uma música de elevador. Sério, eu já peguei elevador com aquela música. Eu juro por Deus que eu já peguei elevador com a música igualzinha àquela música. Muito idêntica. Eu não lembro nem da abertura, velho. Então, mano, não lembra? Aí a gente tá aqui falando de narrativa, eu não lembro. Eu não acho que o setup, eu não acho que, sei lá, a construção. Sabe por que também tem muito disso? Tá trilha sonora. Porque, querendo ou não, eu citei aqui Naruto, eu citei aqui One Piece, eu citei aqui uma porrada de anime, que são animes que, querendo ou não, tem a trilha sonora boa. As músicas, cara, fala Naruto, veio 62 músicas na minha cabeça. Naruto lá tava se fudendo lá, sofrendo bullying, tocava o tananã, quando tocava o tananã, meu amigo, pô, você tinha vontade de abraçar sua mãe ali, pegar seu cachorro, botar no colo ali e falar assim, caraca, mano, que merda o mundo é. Você atrela, tipo, a música ao sentimento, sabe? As músicas de Naruto é muito fácil de você atrelar. Naruto, principalmente o Naruto clássico, a trilha sonora é marcante, né? Sim. Primeiro que os instrumentos, eles são bem comuns, né? Não é uma orquestrada, tem umas flautinhas, tem uns negócios de instrumentos assim mais antigos, então te marca bastante a trilha sonora Naruto. Tanto que eu lembro de, tu falou, trilha sonora Naruto, veio, tá, cérebro ligou a faixa 2, veio a lista de 60 músicas, sabe? Tipo assim, música de fundo, música quando eles estão lutando, música da hora de comédia, do treinamento, música triste. Eu não tô falando, gente, de abertura e encerramento, eu tô falando realmente de OST, de BGM, sabe? Background music. A música que tá ali pra fortalecer a sensação daquela cena. É esse tipo de música que tá se referindo. É tipo música de batalha em RPG mesmo. É isso que falta. Eu tava aqui analisando, pensando tudo que a gente tava comentando, e eu acho que a trilha sonora, ela contribui com todos os defeitos que a gente comentou aqui. Assim, tirando os que a gente gastou 40 minutos de podcast da falar das polêmicas, todos os problemas narrativos que a gente comentou, de a gente não sentir setup, de a gente às vezes sentir falta de um carisma, sentir falta às vezes de uma emoção um pouco mais de um personagem numa cena. A trilha sonora tem 20% de culpa em todos esses argumentos. Tem. A trilha sonora é importantíssima. Um exemplo recente, teve um episódio de One Piece agora, eu não lembro qual foi o episódio, acho que foi o antepenúltimo episódio que teve. Assim, é o episódio de One Piece que tu vê que os caras gastaram, sei lá, o orçamento de um filme no episódio. Que é o episódio que finalmente ele vai enfrentar
de Wano. Cara, claro, a gente muito se fala da animação, só que tem a cena que o Luffy tá usando o hack, que tem todo o contexto, ele tem todo o flashback meio assim rápido, tudo que ele passou, ele tá tocando uma música, todas as músicas que tocam e passam de uma pra outra, existe essa construção musical da sensação que aquilo quer passar. Na hora que ele vai dar o soco, começa a dar a música tema clássica do One Piece. Então tu tem toda essa construção tensa, uma hora que tem música, e depois começa uma música mais melancólica, e depois toca uma música mais com meio tom, e aí pausa, e banana, com essa música do tema do One Piece. Então, assim, construção musical, ela é muito importante pra uma cena, uma composição de cena, de ação, de drama, e principalmente cenas que tem várias emoções, como essa que eu tô citando de One Piece, que eu tô tentando evitar de escrever demais, né? Ela dá um tom muito fácil da cena, a música no geral. Aí dá spoiler não, tu só tá falando do episódio 1572, pô. Provavelmente o episódio 1015. Eu acredito que seja o episódio 1015 de One Piece. É, o 1015, assim, que é um episódio muito bem animado. E o 1017 será ainda mais bem animado, pelo que eu chuto. É, assim, tanto que eles estão colocando, sei lá, episódio de recap no meio pra cortar orçamento. Eu concordo com o Lucas nesse sentido que, mano, trilha sonora nem existe. Não existe. Eu não lembro de nada, assim, é um vácuo. E, cara, eu quis trazer esse argumento, Lucas, porque tem muita gente que, foda-se isso. E aí, tem gente que não se importa mesmo, né, gente? Quando tu vai estudar a produção e tudo mais, cara, faz muita diferença. Uma cena com uma composição sonora muito bem feita e uma cena sem. A animação pode ser muito boa, mas se tu não tiver uma animação muito boa e uma composição musical merda, uma animação muito boa e uma composição musical excelente, até a própria cena lá do clássica que viralizou, Kimetsu no Yaiba, aquela cena que ele usa a respiração lá do fogo, eu acho, sei lá, do sol, sei lá, aquela lá louca, que ele solta no último episódio, que ele tira das entranhas anais. Aquela cena é muito bem animada e toda a composição, tanto de efeitos sonoros quanto de trilha sonora, tá muito bem aplicada e faz aquela cena realmente ser extremamente impactante, sabe? Sim. Então, não tem isso em Tatooine. Eu sempre sou a pessoa que fala, né? Você pode ter uma boa animação e não ter um storyboard muito bom, que você pode estragar, tipo, ótimas animações, mas também a falta de uma trilha sonora. Acontece bastante. Tipo assim, essa é a área que eu mais entendo, tipo, no quesito, tipo, anime, e eu sei que isso acontece, tipo, demais. Mas a falta de uma boa trilha sonora, ela também pode, tipo, comprometer de forma, tipo, gigantesca. Bom, já falamos bastante do Tato no Yusha, então vamos para considerações finais e notas, começando pelo cara que falou muito nesse podcast, Guaraná. Pelo menos ele veio, né? Pelo menos estive aqui, pô. Botei a cara, assinei os termos de... Pelo menos ele vai ser cancelado junto, né mesmo? Aí ele vai falar assim, foda-se, eu nem gravo essa merda mesmo. Os caras falaram com uma qualidade tão grande assim, que eu fiquei... Pô, mano, os caras estão mandando benzão, né, velho? Vou ficar bebendo Coca-Cola aqui. Pai de ser causeiro, tu quer se queimar, o filho da puta? Lá no nosso, de vez em quando, sai um jogo. Tem 4 pessoas. Uma pessoa fala muito mal e as outras 3 pessoas elogiam, mas quando chega os e-mails, todo mundo falou mal. Falou que o jogo era horrível. Que bando de filha da... Agora não se escapa, ele tá condenado junto com ele. É porque a gente tenta, né? Fala, pô, cara, eu vou tentar escapar. 9 acertos, um erro, é do erro que o pessoal vai se lembrar, irmão. Tem jeito. Sempre. Com toda certeza, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos lá. Cara, não tem como falar de Tate no Yusha sem dizer que, tipo, o anime em si é uma polêmica. Ele causou polêmica na época que ele saiu, ele continua causando polêmica até hoje. E muitos animes que, tipo, eu vou usar a palavra apelam, porque, tipo assim, foi uma coisa apelativa que usaram, apelam pra um plot device, assim, que é por si só pra causar polêmica. E, na verdade, não. Eu não tenho nem certeza se o autor realmente queria causar polêmica com isso ou não. Mas se ele queria causar polêmica, parabéns, ele conseguiu. E foi usado de forma ridícula, porque, literalmente, tudo bem, você tem o direito de usar ali, porque a tal da liberdade de expressão tá ali pra existir, as pessoas sempre vão usar isso como argumento em qualquer tipo de discussão. A tal da liberdade de expressão existe. Nossa, meu Deus do céu. Ela existe. Só que, fazendo mais uma vez o tato, né, velho? Eu não aguentava mais ouvir a palavra tato no podcast, porque eu falava kkk tato no Yusha. Tato, eu também fiquei, eu tentei segurar a 5ª série. Ele tentou segurar muito. Eu conheço o Muriel o suficiente pra saber que ele tava segurando isso. Eu até soltei uma vez durante o podcast. O Muriel tava segurando isso? 5ª série. Não, esquece. O tato que o autor não teve, assim, tipo, foi bem importante, sabe? Porque, querendo ou não, vão ter pessoas que vão condenar a obra só por causa daquilo. E claro que a gente não tá aqui, tipo, pra julgar a obra só por causa dessas polêmicas ali. Eu tô. Então já dá 0, né? Pelo amor de Deus, já começa por aí. Mas enfim, claro que pesa bastante um pouco isso que aconteceu, porque é muito da imagem do anime tá atrelada àqueles primeiros 40 minutos que acontece bastante coisa e que não à toa foram responsáveis por 40 minutos desse podcast. O resto do anime em si, pra mim, cara, ele funciona muito bem. Visualmente ele é muito bonito. A questão principalmente de animação, ele tem cenas muito bem animadas. Eu não acho que ele seja um primor de direção, até porque, tipo, eu li o mangá de Tate no Yusha
E há bastante tempo, na época que o anime saiu, um pouco antes do anime sair, na verdade, eu acho que o Lucas tinha me indicado na época pra ler. Olha, eu jogando a culpa pro cara mais uma vez, né? O Lucas tinha me indicado pra ler, o Tate no Yusha. E eu não lembro se, tipo, tem grandes mudanças do anime pro mangá ou se simplesmente uma direção famosa Ctrl-C, Ctrl-V, ou porque eu também não sei de onde foi tirado o material, se eles pegaram o material base do mangá ou da light novel direto, sabe? Eu não sei se tem essas diferenças, tipo, de ordem, de arco na light novel pro mangá, sabe? Mas enfim. O grind do anime, tipo, os 10 primeiros episódios ali, o que o Muriel chamou que parte mais assim de building do anime, sabe? De construção, ele realmente, assim, não é dos que me agradam, sabe? Só que o Muriel tem razão um pouco em falar que não vai ter o tempo que o One Piece tem, por exemplo, pra poder fazer as coisas. E provavelmente nem todo autor tem a paciência do Oda pra poder fazer, tipo, aquele estilo de building, sabe? Que vai setupar A mente doentia também. a mente doentia, né? De Eiichiro Oda pra setupar, pra deixar tudo preparadinho ali, pra que aquele momento ali pareça, tipo, fluir de forma natural, sabe? E a gente tem... Esse foreshadowing aqui eu só vou pagar daqui 15 anos. Ah, daqui a 15 anos, né? A gente vai entender que tem autores que não vão, tipo, trabalhar da mesma forma nesse sentido. E que, de vez em quando, protagonistas em si vão ser o centro do mundo. E tá tudo bem. Sendo bem sincero, tá tudo bem. Tem certas coisas que não dá pra passar pano. Eu acho que tem uma fetichização em muitos momentos, assim, uma síndrome de Estocolmo ali. E realmente esse tipo de coisa não desce, sabe? Não desce. Muitas coisas pra mim ficam soando como conveniência. E eu acho que, tipo, essa conveniência, ela me afasta um pouco, sabe? De acreditar em algumas decisões durante vários tempos, assim, do anime. Mas, no geralzão, é uma boa história, assim, de simulação de RPG, assim, né? Porque, querendo ou não é um mundo meio que de gaming, assim, mas tem vários elementos de RPG. E dá pra se divertir com a ação de Tate no Yusha. Dá pra se divertir com a ideia de você ter um herói, assim, com um status, tipo, defensivo, já que ele tá usando um escudo. Eu acho que um 7, assim, um 7,5 tá de ótimo tamanho pra Tate no Yusha. Eu deixo meu 7,5. A gente já falou bastante da treta e tudo mais. E que nem eu falei no começo, a treta é justificada. Principalmente a primeira questão ali, quando a gente vê o entorno social, faltou muito tato do autor. E, gente, quando vai escrever uma obra, pelo amor de Deus, pensa um pouco, né? Antes de colocar as coisas. O Guaraná falou do negócio de passar o pano, tem coisa que não dá pra passar o pano. Na verdade, quando tu fala que tá passando pano pra alguma coisa, é porque aquela coisa já é errada, né? Exato. Então, assim, a própria expressão passar pano já tá errada, né? Já tá errado. Então, assim, não dá pra passar pano pra aquela escolha, porque, que nem eu falei, narrativamente poderia fazer outras, sei lá, 5 mil escolhas, sabe? Ele escolheu essa, provavelmente porque tem, justamente por a nossa sociedade ser do jeito que é, infelizmente, ele fez essa escolha por causa do contexto social, da forma que da sociedade dele vê o mundo, ele botou, o editor passou, quando foi pro anime ninguém pensou em mudar isso, né? E, né, infelizmente a gente vive nessa sociedade medieval ainda hoje, onde a gente ainda tem que ouvir barbaridades como o roupa que uma pessoa tá vestindo justifica ela ser assediada ou não, sabe? Então, gente, quando for escrever uma história, caso vocês sonhem em ser escritores, você tem que parar pra pensar nisso. Até porque, querendo ou não, se alguém que passou por uma situação dessa e ouviu esse tipo de coisa, dizendo que, não, isso é vitimismo, não, bem feito, devia, não sei o quê, ou, você só queria tirar vantagem da pessoa e aí vai ver uma obra e ver essa coisa acontecer, porque é esse contexto que a gente vive. Imagina como essa pessoa vai se sentir, sabe? Então tem que ter essa visão quando é esse tipo de assunto. E o autor cagou na parede ali, igual o rei cagou na parede quando a rainha saiu. Nesse sentido. E também no sentido lá de refazerem contrato, de escravização dele, que destoa das coisas boas que eu falei da obra, das coisas boas que até ele fala, quando ele vai tentar mostrar que como o racismo e a escravidão acabam machucando, obviamente, né, isso não se discute, mas tipo, ele tá construindo isso dentro da narrativa e ele deveria fazer isso porque, como eu falei, isso é temática da narrativa dele, ele faz o herói entrar nessa mentalidade escrota e adotar a menina ali, comprar ela pra lutar por ele, é pra ele ser escroto, é pra ele ser mal, é pra ele ser ruim, é pra ser essa sensação negativa, e que nem o outro cara falou, cara, tu vai pro inferno mesmo, ele tá sendo escrotão aí, e sim, não se passa pano ali pra ele, porque nem é pra passar pano, tava sendo escroto, ele sabe disso, então é um tipo de história que ele queria fazer esse protagonista vir com isso e teoricamente ter essa construção e tudo mais, e aí ele faz algumas coisas que contradizem a própria narrativa, que nem a gente falou no podcast, não precisava estar ali, então toda essa treta, ela é justificada, justificadíssima, não tem nem como eu chegar e falar pra uma pessoa, nem tem lugar de fala pra discutir isso, mas eu não tenho nem como julgar as pessoas que ficaram chateadas e ficaram frustradas com isso, porque ele rateou bastante mesmo, assim, ele fez uma escolha que não devia ter sido. Tirando as tretas, cara, eu gosto do anime, em algumas partes, eu gosto da aventura, eu gosto da interação entre eles, eu gosto da ação, com a forma que é feita a ação, não é um anime perfeito, não é um anime que tem construção magnífica, algumas coisas são rápidas demais, outras são um pouco mais lentas, muita coisa ainda tá em aberto, porque é o comecinho da história, provavelmente só vamos ver isso se pagar numa terceira ou quarta temporada, que eu não me incomodo, porque eu gosto desse world building
building que tem um foreshadow inicial que a gente vai conhecendo, isso vai se pagar daqui a sei lá, 3 anos, quando a história criar a construção necessária pra isso. Não tem problema, o problema vai ser se ele não pagar isso. E assim, Tata no Yusha é um anime ok pra bom, ele é um anime mediano pra bom, que deu tretas, que nem eu falei, que eu acho elas justificadas. E eu gosto do anime, não acho nada espetacular, eu vou ficar junto com o menino Guareba, 7,5. Vocês foram bem assertivos quando vocês falaram sobre toda a questão de polêmica, toda a questão que o anime, ele tem muitos defeitos, e defeitos são muito grandiosos, sabe? Eles são muito, talvez nem narrativamente grandiosos, mas assim, são muito socialmente errados, e eles são muito impactante, sabe? Eles assim, eles não, por exemplo, toda a questão das escolhas, eles impactam muito o espectador, mas eles não impactam nem tanto a história, e poderiam ser feitas escolhas mais brandas, sabe? Mais sábias. Dentro do que é a narrativa da história, eu também acho que algumas velocidade, a dinâmica da história poderia ser um pouco melhor, sabe? Eu acho que a história, em muitos momentos, né, ela é rápida, tudo acontece muito rápido, só que muito do que acontece muito rápido, acontece repetidamente, sabe? Ele fica muito tempo tendo que resolver merdas dos heróis, ele fica muito tempo tendo que grindar uma habilidade ali específica. Então, eu acho que o anime, realmente, ele é dinâmico, mas eu acho que ele aquela questão do sabe, jogador de futebol que corre errado, eu acho que o Tata no Yusha, ele corre muito errado em alguns momentos, sabe? Eu acho que ele poderia realmente me dar um pouco mais daquela sensação de real progressão, entendeu? Eu vejo muito o protagonista se desenvolver com ali o personagem de RPG, mas eu não consigo ver realmente um lugar no horizonte, sabe? Um ponto no horizonte pra falar assim, tá, eu vou olhar pra esse lugar. E eu gosto muito de olhar pra isso, entendeu? A não ser que eu tenha muitas lutas boas, grandiosas, sabe? A não ser que eu tenha algo, assim, muito imediato, que me divirta muito, eu sinto falta disso. E ainda que eu goste muito de RPG, e ainda que, realmente, Titan tem uma ação legal, ele consegue me fazer sentir falta dessas coisas, das narrativas que eu comentei. Ele é muito divertido, mas ele não é divertido o suficiente pra eu relevar esses defeitos. Eu vou completar como a galera falou, pra mim não é 7,5, pra mim ele faltou um pouquinho pra ser 7,5, ele é acima da média, né? Pra mim, animes na média são 6, ele é acima da média, pra mim ele é 6,5. E com isso, né, com 2 7,5 e um 6,5, Tata no Yusha Nariagari, ou The Rise of Shield Hero, ficou com uma nota de 7,10. É, o suficiente pra gente ser cancelado, tamo todo mundo junto, vamos, Muriel, vamos lá. KKK, deram 7 pra Tata no Yusha. Olha, eu acho que nenhum de nós aqui defendeu as escolhas. Sim. No Twitter vai sair assim: podcast fala sobre falso estupro e dá nota 7 pra Tata no Yusha. Podcast defende o falso estupro. Vamos fazer uma matéria da hora? Não precisa mentir. Podcast fala sobre falso estupro e dá 7 para Tata no Yusha. Sim. Pronto, acabou. Já fudeu com nós. Qualquer pessoa que defenda essas escolhas, a defender as escolhas, né? Não defender dizendo que o anime é legal, as outras coisas, né? Mas defender essas escolhas não dá, não tem como. Porque tá errado. Pronto, acabou, velho. Tá errado. Ele tanto tá errado. E o principal motivo é que nem a gente falou. Se tu tirar algumas delas e a outra, tu trocar por qualquer outra coisa, o anime funciona exatamente igual. São decisões bem merdas que eu já não sei, que não falei, eu não boto a mão no fogo pelo cara. Eu não sei se isso vem de algum pensamento mais interno dele, de um machismo estrutural, que pode vir, afinal a gente tá falando de uma sociedade que consegue ser mais machista que a nossa, né? Então não duvido que venha desse, mesmo que não intencional, venha. E que não devia ter sido feito e, porra, passou pela curadoria, cara. Infelizmente, qualquer pessoa que se sinta ofendido com isso, eu acho válido nesse anime. Tem outros animes que eu acho que a pessoa exagera, mas nesse aqui, o que eu vou falar? Não, é merda mesmo. Mas enfim, você que ouviu o podcast, quer dar uma opinião, mande seu e-mail para mda@nsvmundogeek.com.br. Você pode deixar também mensagem lá nos campos do Spotify, Twitter, Instagram e Facebook. Lembrando também que se você quiser contribuir, você pode ir lá no Twitter e fazer uma contribuição com o seu PicPay, né? E em breve teremos um padrinho, né? Então vamos tentar aí ajudar nossos editores, né? Porque tá foda. Toda semana tá foda. Ô, Muriel, tu não quer editar meu podcast, não? Não. De graça? Não. Não, tá bom. Viu, gente? É difícil. Mas é isso. Se você gostou, deixa de comentar. Até a próxima semana. Valeu e tchau. Understand all this genuine action.
I'm not gonna make it. Is it ever stronger now? Can't see the way to go. I feel so alone. My body's on the ground. This time I lost control. I gave up my thoughts with just by reaction. Made nothing but a fake escape. Be true to yourself. I've heard enough of that. I know if I remember, I'll find it good. Eyes on I don't want to destroy life. Remember, I know. It's alright. Remember, I still believe. I'm not gonna